Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição especial de Natal, hoje, dia 25 de dezembro de 2019. Aqui comigo está Naama Nunes. Olá, Naama, bom dia. Bom dia, Marilu. E bom dia, Michel Lopes, aqui na mesa. Bom dia. E bom dia também, Eduardo Quirino, Ana Rosa Carrara, ali na redação. Bom, a gente vai apresentar hoje, dia de Natal, umas entrevistas que fizemos durante o ano. E a Naama já vai falar pra gente agora quais as entrevistas que abrem hoje a edição especial de Natal, Naama. Isso, nós vamos retransmitir então aqui a entrevista que foi realizada com a jornalista e escritora Bianca Santana e também posteriormente a outra entrevista com a socióloga Sabrina Fernandes, Marilu. Vamos lá, vamos ouvi-las. E a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a Bianca Santana, escritora, pesquisadora, jornalista, professora e organizadora do livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. A gente está aqui com o livro também, não sei se dá para ver, dá, né? Aqui, olha, aqui, acho que é assim, né? Isso, agora tá certo. E a Bianca, né, organizadora desse livro aqui, já lançou aqui na Flip, né, na paralela, né, Sim, da Flip. na Flipei, no Barco Na Pirata. Flipei, exato, e também já lançou em São Paulo. E agora, na próxima quinta-feira, dia 15, vai lançar no Rio de Janeiro. E conta pra gente, Bianca, enfim, Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Existe, né, na realidade, a ideia de que não se visibiliza, né, o que a mulher negra pensa aqui no Brasil. E esse livro visa justamente resgatar isso, Bianca? Sim, porque nós, mulheres negras, a gente não começa a escrever porque existe internet. E muitas vezes as pessoas falam, não, porque agora tem tantas publicações, porque o mercado editorial finalmente tem descoberto que as mulheres negras vendem. Mas essa não é uma questão só de mercado, é uma questão de produção intelectual. E tem um subtítulo no livro, né, que é do século XVIII à primeira década do século XXI. Então, desde o século XVIII, pelo menos, mulheres negras brasileiras escrevem, produzindo conhecimento, demandando a luta, né, fazendo a luta por direitos a partir da escrita em vários gêneros. Então, nesse livro tem carta, crônica, artigo, ensaio, texto de jornal, samba, poema. E do século XVIII, por exemplo, né, a primeira década do século XXI, que mulheres são essas que a gente não conhece, hein? Lá do século XVIII, vamos começar lá para trás. Pois é, a gente passa anos na escola estudando o que foi, por exemplo, o período da escravidão, sem compreender como se deu a resistência à escravidão no Brasil, à escravidão negra. Aí no livro tem uma carta que Esperança Garcia, uma mulher africana, escravizada no Piauí, escreveu perto de 1770. E ela escreve e denuncia as situações terríveis de humilhação e maus tratos a que ela e outras pessoas escravizadas eram submetidas na fazenda onde ela estava. E ela escreve isso para o governador do Piauí daquela época. Então era uma mulher que no século XVIII não só dominava a leitura e a escrita, como compreendia a escrita como arma política, de possibilidade de transformação da realidade. E aí um outro exemplo é a Maria Firmina dos Reis, né? Maranhense, não é? Essa escritora. Ainda bem, cada vez mais né? conhecida. Imagina, 30 anos antes da abolição, ela publica um romance chamado Úrsula, que tem grande repercussão na época, é bastante conhecido. E você mencionou, né, Bianca, essa questão da luta contra a escravidão, e porque nas escolas ainda, hoje menos, né, mas boa parte do tempo ainda se tinha essa ideia de que a abolição tinha sido um presente, uma dádiva da princesa Isabel, não se contava a história da resistência do povo negro e principalmente o papel da mulher. Exatamente isso. Graças à luta do movimento negro, a gente tem a Lei 10.639, aprovada, né, no governo Lula, que de fato obriga as escolas a trabalharem melhor a história da África e do Brasil afro-brasileiro. Mas a história da resistência, ela precisa ser mais bem contada.
não só da abolição, mas do que foram esses quase 400 anos de escravidão no Brasil. Porque não foi nada de leve, brando, é como falam sobre o regime militar brasileiro, foi leve, não tem nada de leve, na escravidão muito menos. E teve muita luta, muita resistência. E o papel das mulheres na resistência era central. Exatamente. Seja as que ficavam, né, em âmbito doméstico e resistiam de várias formas ali, fosse nas plantações, fosse nas organizações familiares, nos quilombos, no candomblé, né, nas casas de santo. Falando em quilombo, tinha o Jornal do Quilombo, né? Jornal Quilombo? Sim, não era? o jornal, Bárbaro. é, Jornal Quilombo. o quilombo é da década de 40 do Rio de Janeiro. Tem um texto aí da Maria do Vale Nascimento, que escrevia nesse jornal. E muitos outros jornais da imprensa negra que a gente mal conhece. Mas entre o século XIX e ali a primeira metade do século XX, existiam centenas no Brasil todo. Tem um outro texto publicado no Clarim da Alvorada, que era da imprensa negra paulista, de uma mulher chamada Eunice Cunha. Esse foi um dos textos mais difíceis de eu conseguir encontrar, porque a gente tem essa percepção de que, poxa, eu procuro aqui na rede. Não é verdade. Os textos, tem muitos exemplares digitalizados do Clarim da Alvorada, mas nenhum com textos da Eunice Cunha. Então foi um trabalho danado encontrar um pesquisador carioca que tinha ali um texto dela. E é importante também a gente ressaltar, né, que isso se reflete, essa invisibilidade das mulheres negras também, do povo negro de uma forma geral, na produção cultural. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem uma produção filmográfica e também editorial que leva em conta esses autores, né? Claro que não na proporção que deveria, mas que leva em conta, e a gente faz essa comparação com o Brasil, a gente está muito atrás, né, Bianca? Exatamente. Nos Estados Unidos, as pessoas negras, elas são perto de 10% da população, não lembro se 8 ou 13, mas pouca gente, né? E ainda assim, tem uma representatividade grande, pela luta mesmo, né? A luta diaspórica. No Brasil, a gente é mais de 50% da população. Então, essa desproporção, ela fica ainda maior, né? Essa invisibilização. Tem um texto da Sueli Carneiro no livro. Sim, é do Sueli Carneiro, grande, do Guelé 10, Pois né? é. Você está preparando também Sim. um livro, né, sobre ela, que eu estou sabendo. Eu estou escrevendo uma biografia da Sueli, Isso. uma honra imensa. Mas a Sueli, na tese de doutorado, ela trabalha a noção de epistemicídio. Ela dialoga com Boaventura de Souza Santos, mas ela mostra como aqui no Brasil e na diáspora africana, o pensamento das pessoas negras não é considerado conhecimento, né? E matam, é um jeito de extermínio mesmo de uma população, matar aquilo que as pessoas produzem e não nos reconhecer como sujeitos de produção de conhecimento. Então, muitas mulheres negras escritoras ainda hoje ouvem absurdos. Conceição Evaristo, também está aí no livro, uma grande escritora brasileira. Vira e mexe, alguém pergunta para ela, mas a senhora trabalha com o quê? A senhora está com essas malas, mala de livro, a senhora vende coisa na rua? Nossa. Porque ninguém percebe naquele corpo de uma mulher preta a possibilidade de ser uma escritora, uma intelectual. E olha que interessante, assim, só pensando aqui uma outra personagem aqui, né, do livro, a Laudelina de Campos Melo, né, Sim. empregada doméstica. Em 1936, criou a primeira associação de empregadas domésticas do país, fechada pelo Estado Novo, reaberta por ela em 46, e durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se no Exército Brasileiro. Exatamente. Olha que fato, né? E ela foi militante aí da Frente Negra Brasileira e depois nas comunidades eclesiais de base. Assim como essa história da Laudelina, imagino que tenha muitas outras histórias de mulheres, enfim, desbravadoras, heroínas praticamente, que estão aí no desconhecimento total, né? Exatamente. E que muitos desses textos, o texto da Laudelina é extremamente atual, infelizmente. Pois é. Então, o que ela conta Com a do Brasil reforma trabalhista, dos anos 30, por reforma da exemplo. Previdência, é. Exatamente. E ela fala, o Brasil tem uma fronteira em relação ao que é o emprego doméstico. E eu concordo totalmente com ela, ainda é uma marca do nosso passado colonial escravocrata que se atualiza todos os dias nas casas brasileiras. Quando você tem uma mulher preta, pobre, fazendo aquele trabalho que você não quer fazer, mesmo que ela tenha condições trabalhistas, é óbvio que não ter é um absurdo gigante. Nossa, sim. E tão recentemente a gente tem direitos adquiridos e agora direitos está cada vez mais difícil por aqui. Ainda assim, ter essa mulher na sua casa cumprindo esse papel é uma marca do nosso escravismo ainda hoje. Exato. E aí eu lembro de não lembro exatamente o nome, mas um sociólogo que falava o seguinte: se você quiser fazer alguma transformação, né, na sociedade, enfim, parta da sua casa. Por exemplo, se você é classe média, tem alguém que faça a sua faxina, pague bem.
pague bem, acima da média, pague muito bem essa pessoa, porque aí você, de alguma forma, estará respeitando também esse trabalhador doméstico, Sim, não é isso? e para mim essa é uma etapa. Porque eu acho que em algum Sim. momento, se a gente quer construir uma sociedade Bom, nem teria. igualitária, Exato, né? cada um que lave a sua privada. Exatamente. Tira o seu claro, lixo, claro. faça a sua comida. Exatamente. Eu Não, em que lembro até países do- desenvolvidos é um luxo, né? Não, e nem É o faz que isso sentido. não é acontece. isso? Eu lembro de uma Não é? entrevista da professora Maria Vitória Benevides que ela contava isso, né, do período que ela esteve na França. Claro. Não só que assim o serviço de limpeza doméstico, se precisasse, era super caro, Claro. mas ela tinha ali uma pessoa, uma faxineira que ia lá de 15 em 15 dias na casa dela, se não me engano. Só que assim, a filha da faxineira, ela estudava na mesma escola que o filho dela. Ai, que diferença. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, né? A Brutal, gente né? tem dois pontos que diferenciam demais a França, que tem problemas, inclusive, não é uma sociedade tão harmônica assim, mas em relação ao Lógico. Brasil, está muito à frente. É que é muito diferente a história dos países que vivenciaram colonialismo, né, escravidão, dos países que tiveram uma história operária. Porque lá tem questões, obviamente, de gênero quando a gente fala de trabalho doméstico. Porque as mulheres são aquelas que saem para o mercado de trabalho, mas que continuam em casa fazendo esse trabalho de cuidado e de reprodução da vida. Tem uma autora fantástica que eu gosto, que é a Silvia Federici, uma autora italiana que vive nos Estados Unidos, que escreve muito sobre o trabalho doméstico nesse sentido. Mas quando a gente olha para o Brasil e para outros países que tiveram escravidão negra, é completamente diferente. Porque as mulheres negras, elas não trabalhavam, né, e não trabalham ainda hoje apenas para reproduzir a vida da sua família. Elas trabalham para reproduzir a vida de quem é rico, de quem é branco. Então, as mulheres brancas brasileiras, sejam elas de esquerda, de direita, da classe média, elas saem para fazer o trabalho chamado produtivo na rua e deixam uma mulher negra pobre na beira do fogão e cuidando das crianças. Isso, obviamente, não tem a ver com uma decisão individual dessas mulheres, não é esse o ponto, mas como a nossa sociedade se estrutura. Que lugar esse trabalho de reprodução ocupa aqui? E como isso ainda assim é uma marca da escravidão. A gente precisa olhar para isso com seriedade. E no livro tem vários textos que nos provocam nesse sentido. Tem um texto da Lélia Gonzalez, de 1980, que a introdução eu acho assim bárbara. Ela começa perguntando como é que fica. Porque ela brinca, né, que tinha uns brancos muito legais que fizeram uns estudos sobre nós. E ela vai contando de um jeito muito sarcástico que eles não podiam participar da festa, as negras e os negros. Que era essa coisa dos brancos nos estudando e falando por nós, sobre nós. E ela escreve isso nos anos 80, né? E ainda hoje é tão pertinente. E agora, e tudo também tem a ver com a falta, né, enfim, de incentivo que o Brasil teve durante muitos anos em relação à educação, né? Então, e depois com o governo Lula, governo Dilma, isso se transformou, não é isso? Um pouco, e agora está sendo novamente destruído, né? Sem dúvida. A gente não teve reparação depois da abolição no Brasil. Quando a abolição acontece, a maior parte das pessoas negras não era mais escravizada. A gente também desconhece como é que se deu, né? Como as pessoas foram conquistando a própria liberdade. Ainda assim, a gente não teve política pública de distribuição de terra, de acesso à educação, de acesso ao trabalho. Diferente dos Estados Unidos, né? Lá também não foi uma beleza. Mas aqui a gente não teve absolutamente nada, né? Nada. O negro foi para a rua. A negra foi para a rua lá, pelo menos, parece que em aqui, parte tinha uma questão de ter pelo menos a terra, né? Não dava Aqui a Sueli fala que a abolição foi agora vocês estão livres para morrer de fome nas sarjetas desse país. É isso. E uma série de leis depois de encarceramento e de extermínio, que existe até hoje. Ainda bem que esse pacote do Moro está sendo desidratado. Tá sendo Mas o que é esse pacote? Chamam de pacote anticrime. Não tem nada de anticrime, não combate crime, não combate corrupção. É um pacote de encarceramento e de extermínio, de aprimorar aquilo que o Estado brasileiro faz muito bem desde sempre. Desde a abolição, esse Estado tem o objetivo de exterminar pessoas negras, assim como é o objetivo de exterminar pessoas indígenas. A gente consegue ver isso explicitamente. Tá claro. E é curioso, né? Porque isso é uma questão estrutural. Quando a gente vê um período pouco estudado aqui no Brasil, que é o período imperial, quando vêm os primeiros migrantes ali, né? Que é uma política eugenista. Né? Trazem os alemães para cá, na verdade, achando que são uma raça superior, e dão todos os subsídios. Dão terra, dão política, tanto lá quanto aqui.
E então esses migrantes chegam assim muito bem amparados, e quando a gente tem ali o fim da escravidão, o fim formal da escravidão, os negros ficam sem nada. Então, Exato. quando Tinha alguém até faz uma cota comparação, de acesso tinha à universidade para filho de fazendeiro. Pois é. As primeiras cotas não foram para acesso à população negra. Tanto debate, imagina, já existia isso para fazendeiro no século passado. E é óbvio que o que acontece ali, né, Bianca, reflete hoje, não tem como. Não, sem dúvida. E a gente atualiza. Além de a gente ter uma herança, a gente atualiza de diversas formas. Estava falando do pacote, você falou de uma política eugenista. Ainda hoje, a gente tem isso de muitas formas. É um perigo quando a gente pensa, por exemplo, em software de reconhecimento facial, de como isso vai ser usado, né, para julgar crimes, por exemplo. Cara, imagina quem constrói esses algoritmos. São pessoas brancas, que têm determinada percepção dos rostos e das pessoas negras. Se hoje a gente tem uma série de condenações injustas, o que acontece quando a gente autonomiza, né? Automiza. Tem algo que é muito perverso no reconhecimento. Então, imagina, uma menina branca, de classe média, que convive muito pouco com pessoas negras. Ela não se reconhece. Quando ela precisa reconhecer alguém suspeito, colocam na frente dela 4 meninos negros de capuz na cabeça. Ela olha e para ela são a mesma pessoa. E ela faz reconhecimento assim. A gente tem centenas de pessoas presas injustamente também por isso. No Brasil, a gente tem uma segregação. A gente gosta de falar da apartheid que aconteceu na África do Sul, da segregação legal nos Estados Unidos, mas aqui essa segregação acontece até hoje. Eu toco num bloco afro chamado Ilu Obadimim. Nós somos quase 400 mulheres na bateria. Se eu contar para vocês a quantidade de fotos que eu recebo, assim, nossa, que linda você tocando no Ilu, e não sou eu. Não sou eu, é outra mulher negra. Só que a pessoa, ela tá tão pouco acostumada a conviver com pessoas negras, que se tiver um cabelo parecido, se tiver mais ou menos o mesmo tom, é a mesma pessoa. Bom, a gente lembra da Preta, né? Preta que está presa. Exato. Preta Ferreira presa hoje, justamente enquanto Exatamente. a gente tem essa conversa. Agora, falando nesse Brasil que a gente está vivendo hoje, as religiões são perseguidas e a gente está vendo aqui a mãe Stella de Oxóssi, não é Sim. isso? De Salvador, né, da Bahia. E também queria que você falasse sobre essa questão, né, das, enfim, religiões de matriz africana perseguidas. exato. E a gente tem nomeado como racismo religioso, porque é disso que se trata. Mesmo quando levanto essa questão de abate de animais, se a preocupação é com os animais, não dá para ter no agronegócio abate de boi do jeito que é, com tudo que a gente sabe da soja, Sim. comprando carne no supermercado Exato. na bandejinha, entendeu? O Se pessoal a não tá preocupação fazendo é essa com o ligação, animal, não dá para comprar carne na bandejinha no supermercado. O abate religioso, ele tem um contexto muito cuidado. Além de o animal não sofrer, as pessoas elas comem tudo o que é abatido num ritual religioso. É outra coisa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É racismo de fato. A quantidade de casas, roças, terreiros de candomblé destruídos atualmente, a perseguição que as religiões de matriz africana vêm sofrendo, gente de branco apedrejada nas ruas, colar de contas destruídos. É um terror. E como as casas de candomblé são até hoje essenciais para as comunidades negras se constituírem e foram essenciais para a gente chegar até aqui. Num projeto de Estado de nos exterminar, as famílias negras se formaram não a partir de vínculo de sangue, né, durante a escravidão e no pós-abolição, mas vínculos espirituais, vínculos comunitários, no candomblé especialmente. E o texto da mãe Stella de Oxóssi, que está no livro, é uma beleza, é um conto maravilhoso, que mostra como é que a Casa de Santo foi também um suporte material para as pessoas que mais precisavam. E mãe Stella é escritora, quase 40 livros publicados. Nossa, quem sabe disso, né? Pois E como é que a gente consegue adquirir esse livro, hein, Bianca? Esse livro, ele foi feito pela editora Masa em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é cooperação, dinheiro alemão. Então esse livro está disponível gratuitamente para download da internet, numa licença aberta de direito autoral. Então é só entrar no site da Fundação Rosa Luxemburgo
e baixar o livro completo. Os exemplares impressos a gente tem distribuído em oficinas de escrita e debates feitos em vários lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, agora, quem vai participar do debate e Exatamente. também da oficina? Dia 15 de agosto, com Aniele Franco, nossa queridíssima companheira do Instituto Marielle Franco, e a Carol Rocha, pesquisadora e que tem feito oficinas de escrita muito potentes. E depois do Rio, a gente vai ter lançamento em Salvador, Belo Horizonte, São Luís. Dá para acompanhar pelas redes e no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Ah, que bacana. A gente tem ouvintes em todos esses estados aí que você falou. Que né? muito legal. Isso, o pessoal, inclusive, parabenizando a Dilma Lessa, parabéns ao jornal por trazer esta grande mulher brasileira profundamente conhecedora e difundidora da situação do Brasil. Ah, muita honra. Parabéns, Bianca. Muito obrigada, Dilma. Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Então vamos lá, no Rio de Janeiro, só para o pessoal carioca, Sim. os ouvintes cariocas, telespectadores, onde é que vai ser? 15 de agosto, na Casa das Pretas. À tarde, às 15 horas, tem uma oficina de escrita, com vagas limitadas, tem que se inscrever antes, mas às 19 horas é o lançamento, um debate aberto, tenho certeza Quem que vai vai ser uma participar? conversa E só ótima. lembrando novamente. Lembrando a presença da Aniele Franco e da Carolina Rocha, Muito numa bem. conversa muito boa sobre a escrita das mulheres negras e como a gente é, sim, produtora de conhecimento. Que maravilha. E Casa das Pretas fica na Rua dos Inválidos, 122, na Lapa, no Rio de Janeiro. Parabéns, Bianca. Muito obrigada. Demais. Achei Muito bom. maravilhoso aqui esse livro e também a sua entrevista. Show. Muito obrigada, viu, Bianca? Bom dia, obrigada, Bom gente. dia. Bom dia. Falamos aqui com a Bianca Santana, ela que é escritora, pesquisadora, jornalista, professora, tudo de bom e organizadora do livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. A nossa convidada agora é a Sabrina Fernandes, socióloga, produtora do canal Tese 11 no YouTube e autora do livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. Olá, Sabrina, prazer em falar com você, bom dia. Bom dia, como é que vocês estão aí no estúdio? Tudo certo, frio, viu, Sabrina? Tá um pouquinho frio aqui. Aqui também, aqui também. Pois é, é política quente, né? Política bastante quente. A gente acabou de falar aqui com o Safatli, falando sobre a esquerda e agora, novamente, a gente vai dar um mergulho sobre esse tema também com você, né? No livro Sintomas Mórbidos, né? A encruzilhada da esquerda brasileira. Estava começando a ler teu livro, Sabrina, e logo no começo você coloca essa questão, né? Que, enfim, a interpretação da fragmentação, né, e do anseio por unidade, né, nessa esquerda tem significados amplamente diferentes, é isso, né? Sim, é verdade. A gente ouve comumente, né, que a esquerda precisa se unir, o que falta é unidade, mas a própria versão de unidade das pessoas é muito diferente. Tem uma galera que fala de unidade como se fosse simplesmente coalizão eleitoral, por exemplo, e tem pessoas que acreditam que é unidade a todo custo, então pode-se atropelar todas as diferenças, que não são poucas, são diferenças de projeto político, são diferenças de tática e estratégia, e a partir disso aí, simplesmente para ter um candidato único ou uma liderança única. E o que eu discuto no livro é justamente o que precisa ser resolvido para que a unidade seja um resultado dessa construção. E como é que faz essa construção? A gente estava ouvindo aqui o Safatli e, gente, nossa, o pior dos mundos, né? Que a gente está vivendo no Brasil. Como é que você vislumbra? Ele acha que realmente está difícil, enfim, ter essa unidade ou o que ter no lugar do que está, né? E como é que você vê a saída, enfim, para a esquerda brasileira? Eu, inclusive, estive numa mesa recentemente com o Safatli, em que a gente debateu um pouco disso lá em Paraty, na Flipei. E é uma das questões muito fortes, porque passa por dificuldades que são históricas da esquerda. Não é algo apenas deste momento, mas algo que eu acredito, principalmente agora que a gente está lidando com um governo que é bastante violento, que é um governo que é autoritário em vários sentidos, nós precisamos focar na construção de base, realmente, reconquistar a classe trabalhadora, trabalhar com uma questão de politização. A gente tem que entender que ter uma base eleitoral
que também temos que colocar no sentido que essa base eleitoral acabou se derretendo bastante por formas despolitizadas, por medo, por fake news, por várias questões. A própria base eleitoral não é a mesma coisa que uma base concreta. Então, uma base concreta, ela precisa ser construída no cotidiano, com solidariedade, mostrando ação conjunta. Nós temos que fazer uma política em que seja possível que a esquerda ganhe confiança com as pessoas. Quando a gente estava fazendo muito daquele trabalho durante a campanha, no vira-voto, nas banquinhas pela democracia, ali no segundo turno, a gente via que tinha até muita congruência, muita convergência, as pessoas até tinham pautas parecidas com o que a gente falava que estava na campanha do Haddad, por exemplo, mas o antipetismo era tão forte, ou aquela ideia de que o Bolsonaro era antissistêmico e ele que vai consertar tudo que está aí, era algo que estava muito presente na mente das pessoas. E a gente precisa passar por essa questão dessa desconstrução, que tem a ver com todo um processo midiático da imprensa burguesa de anos na cabeça das pessoas, depois as fake news no WhatsApp, mas também um próprio distanciamento que a esquerda teve da base, acreditando que se a gente tiver umas narrativas fortes de vez em quando, algumas palavras de ordem, as pessoas vão continuar ali, sendo que é necessário reconhecer rosto a rosto. Então, é um trabalho muito árduo, não vai ser instantâneo. Agora, Sabrina, há pouco a gente falava com um professor da USP, filósofo Vladimir Safatli, e ele dizia que a elite brasileira ela é bastante egoísta. No caso, se ela estiver ganhando ali, conseguindo fazer esse processo de transferência de renda dos mais pobres para ela mesma, tudo bem, um regime fascista. Só que é só a elite que é assim no Brasil, porque a gente vê um comportamento da classe média, até mesmo das classes mais pobres, que também vai no sentido semelhante do egoísmo, do individualismo. A gente tem aí, inclusive, a teologia da prosperidade, que ela viceja aí no meio evangélico, também tem a lógica do tal do empreendedorismo, em que muita gente acredita. As pessoas perderam um pouco a noção do coletivo, Sabrina? Eu acredito que o nosso problema está longe de ser um problema moral, de a gente ter, por exemplo, a elite ser egoísta e pensar em si mesma é algo que é a burguesia no mundo inteiro. Isso tem a ver com o processo de acumulação do capitalismo. É preciso ganhar, é preciso lucrar cada vez mais. Se for necessário manter uma taxa de desemprego alta para poder ganhar, eles fazem isso. Eles não têm nenhum pudor ultimamente em estar admitindo isso, como é o caso dos banqueiros. E quando a gente olha para a classe média, a gente vê que a classe média comprou a ideologia capitalista. Não é algo que as pessoas em si são pessoas horríveis. Claro que nós temos no Brasil pessoas que são racistas, machistas, elitistas e tudo mais. Mas se a gente colocar que isso seria um problema de uma classe média que é egoísta em si só, isso é um problema moral, nós vamos ter um problema maior do que eu acredito que a gente tem, que é um problema do sistema, que é um problema que é um sistema que conta para as pessoas que a única forma delas terem qualidade de vida é acreditando numa escadinha de mobilidade social e econômica, que elas precisam cuidar de si próprias, e este é o único caminho, porque não seria possível ter um sistema econômico que cuida da maioria. Então, você tem que entrar nesse nível de competição, então o individualismo ele surge a partir disso. Então, é um pouquinho daquela história do ovo ou da galinha, né? O problema é um problema moral ou ele é um problema material? Eu acredito que nós temos um problema do sistema, que ele favorece certos níveis de pensamento, e para ser mantido com maior facilidade, não basta coerção, não basta você ter o Estado que tem o monopólio da violência, que está atrelado ao capitalismo, então é o Estado capitalismo. É necessário, então, você também está reproduzindo ideologias que ajudam a manter as pessoas consentidas em relação a isso. O que a gente vê com fenômenos, por exemplo, do empreendedorismo, do coach e tudo mais, isso tem muito a ver com esse sistema, porque casa. Essas questões estão muito relacionadas. Então, para mim, é necessário a gente estar agindo sempre com muita firmeza, com muito rigor, na nossa posição como anticapitalistas. Porque demonstrando que o capitalismo é um sistema que é podre em si só, e que ele não funciona, e que ele normaliza pessoas em situação de rua, que é um sistema que necessita que mesmo um tempo que a gente tem o que seria chamado de pleno emprego pelos economistas, depois de uma crise econômica, uma grande taxa de desemprego, isso é normalizado porque é necessário para essa burguesia estar se recuperando. Nós temos que questionar, será que é normal a gente viver numa sociedade que é assim? Será que a gente não poderia construir uma alternativa?
Exato. E você fala também no teu livro que é importante, né? E para você também é importante a informação é básica, óbvio. Agora, o que fazer com essa informação, né, Sabrina? É transformar, né? Então, acho que até no teu YouTube você, né, consegue isso, consegue transformar. E como também levar muitas pessoas, né, a tentarem essa transformação. É um desafio muito grande, né? Bastante, mas isso passa por organização. Isso é uma coisa que eu tento enfatizar muito para as pessoas, porque senão a gente corre o risco, todos nós que estamos frustrados, indignados, ou que temos até uma posição muito específica já em relação ao que projeto político que a gente quer, se a gente ficar assim só na internet reclamando, ou para os amigos e tudo mais, a gente vai absorver muita informação, a gente vai ficar muito frustrado e a gente não vai ter como dar vazão a isso. E não por acaso tem tanta gente passando agora por situações graves de saúde mental, tentando entender como é que é viver no Brasil em 2019, sendo que o governo Bolsonaro mal começou. Então a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. Como é que se derruba o Bolsonaro à esquerda? Não é esperar que as alianças dele dentro da direita comecem a derreter por si próprias e a direita acabe retirando o Bolsonaro, porque o projeto que vai estar aí ainda vai ser um projeto capitalista. Vai ter modificações aqui e ali, mas ainda vai ser algo que a gente não quer para a nossa sociedade. Então a gente tem que construir uma alternativa. Isso só se faz coletivamente, isso só se faz no cara a cara. A esquerda não vai conquistar as pessoas com um vídeo mágico que a gente vai jogar no WhatsApp, nos grupos políticos, nos grupos de trabalho, nos grupos de família, e as pessoas vão acordar para isso. Temos que mostrar serviço. Isso só se faz coletivamente. Então, eu sempre incentivo para as pessoas, se você está no local de trabalho em que há um sindicato, tente se filiar ao seu sindicato, dispute o seu sindicato com uma chapa, com o seu coletivo. Se você está num bairro, procure os movimentos sociais, procure os movimentos de comunidade, procure partidos. É muito importante a gente lembrar que a ferramenta partido ela é necessária porque ela é uma ferramenta de maior totalidade. Ela apresenta um projeto político para além daquela sua situação imediata, da demanda material imediata. Então, há um movimento, sim, muito antipartido no Brasil hoje, pessoas que não querem bandeiras, pessoas que têm rejeição. E como é que a gente reverte isso? Não é simplesmente falando, não, você vai ter que engolir o partido, querendo ou não. A gente precisa fazer com que os partidos façam sentido na cabeça das pessoas, porque elas hoje identificam partido com legenda. E partido não é só algo que está ali, uma organização que está ali somente para o momento eleitoral. Ele tem que estar ali dando sentido, dando a liga, conectando todas essas lutas, todas essas demandas. Então, é um esforço que precisa ser feito trazendo as pessoas para dentro. As pessoas têm que entrar para as organizações, para disputar, para construir e não ficar só do lado de fora, senão a gente fica num ciclo muito vicioso, muito frustrante, que a gente vê situações, por exemplo, como o caso da Vaza Jato, em que fica muito evidente tudo que ocorreu em relação à Lava Jato, em relação à condenação e prisão do Lula, e o Lula continua preso. Então, como é que a gente age em relação a isso para não ficar só num ciclo de denúncias infinitas? Exato. Não, eu imagino assim, a gente que lida, né, com a comunicação, a gente que lida, que coloca aqui, tanto o slogan nosso aqui da Rádio Brasil Atual, as notícias que os outros não dão, né, e, enfim, junto com as músicas que as outras não tocam, e fica realmente essa questão, né, do que a gente pode fazer, além, né, de informar. A informação também é importante e a gente tem que lutar contra essas informações que são passadas pela mídia tradicional, que é um bombardeio, né, que agora, enfim, o presidente da República tem espaço aberto no Ratinho, tem espaço aberto nesses meios de comunicação, Record e outros meios, que tem audiência. Então, realmente, é uma luta enorme, né, que a gente tem pela frente, e essa questão do desânimo, né, que você tinha colocado, e você coloca também no teu livro, né, um capítulo que também fala desse desalento que o povo está passando, principalmente o povo que já acordou em relação ao Bolsonaro, né, Sabrina? A gente tende a ficar numa situação melancólica que nos prende, né? Nós vemos as derrotas e a gente acaba indo para dois rumos. Ou aceita pequenas vitórias como se aquilo ali fosse realmente grande coisa. Então, isso mata a nossa ambição política de realmente transformar a sociedade. A gente fica num ciclo que a gente repete palavras de ordem muito bonitas. Por exemplo, vamos fazer uma greve geral. Mas não basta você marcar um evento no Facebook e espalhar panfletos de greve geral.
greve geral tem que fazer sentido na cabeça das pessoas. Se a gente tem uma taxa de sindicalização no Brasil, em que nós temos algumas centrais sindicais que são de direita, que são centrais sindicais que estão agindo contra os interesses dos trabalhadores, a gente tem que pensar como é que nós vamos construir greve geral com as centrais que representam os trabalhadores, mas as pessoas que não estão atualmente sindicalizadas. Quando a gente olha para o trabalho informal, quando a gente olha para a área de serviços comercial, essas pessoas não estão sindicalizadas, então quando elas ouvem greve geral, isso não faz sentido para elas. Elas acham que não é com elas que a gente está conversando. Elas acham que a gente está conversando com um operário, que a gente está conversando com um metroviário, com um rodoviário. Então, para ela... esse pessoal aí vai fazer greve, aí eu acho que nesse dia eu não vou no trabalho. Então, a gente precisa fazer sentido, então a gente tem que estar presente. Por isso que é um combo, assim, a gente tem que ir contra essa chuva de informações manipuladas, que é algo que tem a ver com interesse econômico. As grandes emissoras têm interesse econômico, né? A notícia no começo do ano de quanto que a Globo ganha em relação ao mercado financeiro demonstra isso. O Ratinho não está dando espaço para o Bolsonaro por acaso. Além de ser um cara que já era reacionário, ele tem interesse econômico na reforma da Previdência. Então, a Record tem toda a situação do fundamentalismo religioso, como a gente já falou, que a questão da teologia da prosperidade, isso é muito importante para a Record. Então, as informações, elas são filtradas através desse interesse econômico que não é da maioria. Nós que temos o interesse da maioria em mente, então a gente tem que sempre ter um combo, que é informação, formação política, que é as pessoas se prepararem, tornarem sujeitos políticos, tomarem suas decisões sem serem simplesmente porque alguém falou para elas que é assim que deveria ser. Então, informação, formação, mobilização. Então, tem que estar na rua, tem que fazer ocupação, tem que fazer greve, tudo isso, mas dentro de um sentido de organização. Então, nesses 4 pilares, que são pilares muito difíceis, então, realmente, a gente não tem uma solução para hoje ou para amanhã, é algo que precisa ser construído continuamente. Por mais desesperado que a gente esteja, a gente tem que ter calma e estratégia nessa hora, mas com esses 4 pilares, a gente consegue fundamentar algo para que a gente consiga construir e daqui tantos anos a gente não volte para essa mesma situação em que a gente se encontra, para esse ciclo geral do capitalismo que traz a extrema-direita de volta para o poder. Sabrina, você falou em mal-estar psíquico e aí eu lembrei aqui que a gente conversou com o psicanalista Christian Dunker ali quando o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito e ele fez uma análise a respeito desse processo todo que levou à eleição do Jair Bolsonaro. E na época ele dizia que a gente, na verdade, existia uma base fascista que estava falava não só nas ruas, mas nas redes sociais, e de repente a esquerda deixou esses fascistas falando sozinhos. E quando você fala sozinho, segundo ele, a gente começa a gritar mais alto e eles se fizeram ouvir. E muita gente, sem pendores fascistas, acabou acompanhando, inclusive, esse bloco por conta de um tipo de comportamento de massa. Hoje a gente tem um presidente da República que vocaliza diversas falas fascistas, né? E ainda tem pessoas que acham, não, isso é uma cortina de fumaça, tal, mas não dá mais para deixar gente fascista falando sozinho, né, Sabrina? A gente tem que entrar para a disputa, e só que a gente tem que saber que a gente não vai fazer ela no mesmo nível ou com as mesmas táticas que eles. Então, por exemplo, fake news de esquerda é algo que é inaceitável. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que estar lá verificando as informações. Se a gente passa uma informação errada por algum equívoco, que confiamos numa fonte ou outra, a gente tem que ir lá, tem que voltar. A gente tem que saber que não dá para ficar só entrando na gritaria, que é uma prática. Por exemplo, eu que estou ali no YouTube, eu olho para os canais de direita, e são canais que estão sempre em cima de fake news, são canais que são extremamente ofensivos, estão tentando ganhar na base da gritaria. Como eles estavam ali sozinhos, realmente eles conseguiram disputar bastante terreno. Então, eu acredito... Então, eu acredito, picotou agora, Sabrina. Tá trabalhando Desculpa, Sabrina, é que picotou exatamente. Oi. Nós estamos... Sim. Você podia repetir o seu final, por favor, que picotou aqui no Skype. Sim. Porque nós que estamos ali no YouTube, a gente vê muito disso, né? A gente vê que essa disputa ali no YouTube de canais de YouTube de direita que são extremamente ofensivos e agressivos. Então, não dá para fazer isso da mesma maneira. Então, eu acredito que a gente tem que, sim, focar muito na formação. As pessoas precisam aprender pensamento crítico, com autonomia, daquele jeitinho do Paulo Freire. Paulo Freire não é odiado pela direita brasileira por acaso.
Ele é odiado porque ele trouxe ferramentas, reflexões que nos ajudam a orientar as pessoas a tomarem decisões por conta própria, a avaliarem a situação por conta própria de acordo com aquilo. E aí eu tenho repetido isso bastante, mas é porque eu acho que isso é importante. Aquilo que faz sentido na sua realidade. Não faz sentido, na realidade, de uma pessoa trabalhadora acreditar que no sistema capitalista, que é extremamente hierarquizado, que é realmente em cima de uma pirâmide, então de uma minoria ganhando em cima de uma maioria, basta você acordar cedo todo dia e trabalhar bastante que um dia você vai chegar lá. Não faz sentido, por quê? Não é isso que acontece historicamente. Então, ensinar esses métodos de avaliação da realidade são muito importantes. Isso toma tempo, sim, mas a gente está fazendo aquela combinação clássica do marxismo, sabe? De agitação e propaganda. A gente tem que trazer aquela formação política para as pessoas e, ao mesmo tempo, estar fazendo aquela agitação em cima das coisas que precisam ser consideradas o tempo inteiro. Então, esse é um trabalho árduo que precisa ser feito para que também a gente se mobilize, que a gente esteja se mexendo. E se a gente estiver se mexendo, a gente vai ter menos tempo para ficar remoendo, para entrar numa situação que pode ser muito grave depois. Porque o próprio Sartre, ele fala no livro dele, né, do Circuito dos Afetos, sobre o desamparo. E essas narrativas fascistas, elas têm colado, não é porque elas são necessariamente atraentes e porque as pessoas acham que aquilo é interessante ou não. É porque elas se sentem tão desamparadas e só aquilo ali colou na cabeça delas. Então, numa situação de alta violência no Brasil, aquilo que faz sentido imediato, mas é um sentido falso na cabeça da pessoa, é o punitivismo. Então, nós temos que mostrar que, olha, não, mas o encarceramento vai justamente das pessoas que estão na periferia. O encarceramento, eles constroem em cima do racismo. O encarceramento não resolve as nossas taxas de violência. Muito ao contrário, a guerra às drogas não funciona, ela é uma guerra à população pobre. Então, desmistificando essas coisas é um dos fatores em que a gente tem que estar investindo com muita força, realmente. Tá certo, Sabrina. E com essa força que você passa pra gente, a gente encerra a entrevista de hoje, te convidando para outras oportunidades aqui no Jornal Brasil Atual. Um grande abraço para você. Muito obrigada, Marilu Glauco, foi um prazer e eu espero que os nossos esforços de comunicação cheguem cada vez mais longe. Com certeza, um grande abraço, oxalá. Falamos aqui com a Sabrina Fernandes, socióloga, produtora do canal Tese 11 no YouTube e autora do livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E agora nós vamos apresentar a entrevista que foi feita na Penitenciária Feminina de Santana com a Preta Ferreira, quando ela foi presa junto com outras lideranças de movimentos de moradias aqui de São Paulo. E depois também, posteriormente, a gente vai trazer uma nova entrevista que foi feita com a Preta aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, quando ela deixou a prisão depois de 108 dias. Ela esteve aqui junto com a família dela, falando sobre os 108 dias que passou lá presa na Penitenciária Feminina de Santana, né, Marilô? É isso aí, não, mas tem uma novidade em relação à Preta, não é isso? Tem. A novidade é que, finalmente, a Preta foi liberada pela Justiça para trabalhar aos finais de semana, sair de casa nos finais de semana e também durante a semana de segunda a sexta-feira também. Ela estava impedida de sair durante a noite. Sim. E agora a Justiça finalmente concedeu para ela essa volta, né? Pode voltar então aos palcos nos finais de semana, trabalhar e ter a vida social dela restabelecida. Muito bem, portanto tá aí a Preta, que é artivista, ela que é ativista e também artista, canta lindamente. Vamos ver primeiro a reportagem, ouvir a reportagem de Naama Nunes com a Preta e depois todo mundo junto aqui com a família dela. Há exatos 30 dias completados nesta quarta-feira, 4 lideranças de movimentos de moradia estão encarceradas aqui em São Paulo. Sidney Ferreira da Silva, Edinalva Silva Franco Pereira, Angélica dos Santos Lima e Janice Ferreira tiveram prisão preventiva decretada, acusados de extorsão e associação criminosa. Advogados apontam as acusações como genéricas, sem fundamentos, e denunciam que o princípio da presunção de inocência foi violado. Com exclusividade, a reportagem da Rádio Brasil Atual e da TVT vieram até aqui na Penitenciária Feminina de Santana entrevistar Janice Ferreira, Preta, como prefere ser chamada, do Movimento Sem Teto do Centro. As lideranças são acusadas de extorsão e formação de grupo para a prática criminosa.
Segundo a Polícia Civil, 13 denúncias anônimas apontaram que os acusados vinham realizando cobranças ilegais de aluguéis no interior das ocupações. A prisão é o desdobramento da investigação do desabamento Wilton Paes de Almeida no Largo do Paissandu em maio do ano passado. A defesa dos detidos afirma que nenhum deles tinha relação com a ocupação deste prédio. As prisões atingem principalmente membros do movimento Sem Teto do Centro e do movimento de Moradia para Todos, que classificam o processo como um ato político destinado a minar os movimentos sociais e suas lideranças. Preta, como prefere ser chamada então, 30 dias aqui na penitenciária, 30 dias sem sair às ruas. Como têm sido seus dias aqui? 30 dias de justiça, eu digo. 30 dias de uma prisão indevida, porque eu não sou bandida, eu sempre trabalhei. Eu estou presa porque eu nasci num país mulher, preta, pobre, onde quem manda são os homens brancos, racistas e machistas. Eu estou presa porque eu briguei lá fora pelos meus direitos constitucionais. Quem deveria estar presa é quem não cumpriu com esses deveres constitucionais, porque moradia é um direito constitucional. Eu nasci nessa república, eu não estou pedindo para eles, eu tenho direito, é meu direito, é constitucional. Então quer dizer que uma pessoa que nasce num país onde não faz prevalecer o que está em Constituição e luta por isso, ela é presa injustamente. Cadê as provas? Qual foi o crime que eu cometi? Onde estão essas provas? Quer dizer que é fácil uma pessoa ir lá me denunciar, uma pessoa entre 300 que dizem outras coisas, e eu estou aqui presa 30 dias. Sem poder me defender, sem poder mostrar a verdade. 30 dias de injustiça, que é isso que a justiça brasileira está fazendo. Injustiça. A denúncia anônima que trouxe você e seus colegas até a prisão, dão conta de extorsão. Explica pra gente como funciona essa taxa e para que servem os recursos arrecadados. Extorsão. Tudo que eles pagaram eu também paguei, eu também pago. Eu não posso extorquir alguém e dar comprovante dessa extorsão, porque o movimento ele trabalha assim, ele dá comprovante de seus pagamentos, de quando a pessoa paga. Essas taxas, elas foram decididas pelos próprios moradores, para justamente não haver roubo. A prefeitura, o governo, ele deixa o prédio lá abandonado, a gente vai lá, ocupa, e você acha que quando a gente chega nesse prédio, esse prédio está lindo, está maravilhoso, está tudo funcionando? Não. Quem é que vai pagar por isso? Então, de algum lugar tem que sair. Ou a gente conserta o prédio, ou deixa do jeito que eles querem, que a prefeitura exige, ou a gente vai para a rua. Quem é que vai pagar? Não há extorsão. Essa denúncia de extorsão veio do ano passado, quando houve a posse do Cambridge, onde pessoas infelizes que não fazem parte da demanda denunciaram dizendo que a gente estava praticando extorsão. Esse já é o segundo processo referente a isso. E houve a necessidade de provar que era mentira, e mais uma vez eu estou presa porque alguém foi lá e denunciou. E onde estão essas provas sobre essas denúncias? Porque é fácil, né? A pessoa vai lá e fala, tá tudo bem. E eu estou presa porque alguém foi lá e falou. Mas onde está meu direito como cidadã brasileira de me defender? Onde eu fico nessa história? Tá, tudo bem, foi uma denúncia. Houve a denúncia, e por que eu não tenho o direito de me defender? Por que eu estou presa antes mesmo de provar se essa denúncia é verídica ou não? Quem é que paga para os moradores morar? Quando a gente ocupa, não tem luz, não tem água. O prédio está deteriorado. Visitem a ocupação 9 de julho que vocês vão ver o antes e o depois. Vocês vão ver para onde vão esse dinheiro de extorsão. Vocês vão ver todas as notas de tudo que nós fazemos, todas as reformas. A prefeitura, o governo não nos ajuda em nada. Tudo sai do nosso bolso. E o mesmo que eles pagaram, eu também paguei. Porque se eles são demanda, eu também sou. Porque eu não vou fazer luta para os outros e não para mim. Tudo que eles pagaram, eu também paguei. Não há extorsão. Eu não posso extorquir alguém e dar recibo. Onde que existe isso? Existe um estatuto do movimento e atas, onde todos os moradores em assembleia decidiram, assim como todas as decisões que são tomadas dentro das ocupações, vêm dos próprios moradores. Tudo é decidido em assembleia. São eles que decidem, não sou eu. E os recursos arrecadados são utilizados ali mesmo para a benfeitoria? Dentro das próprias ocupações, para a benfeitoria, a gente paga advogado, paga porteiro. Porque quem é que trabalha de graça? Você trabalha de graça? Ninguém. Eu preciso pagar minhas contas, eu não trabalho de graça. Porteiro 24 horas, advogado, administrador, corpo administrativo, assistente social. Quem é que trabalha de graça, gente? Vocês trabalham de graça? Porque se vocês trabalharem de graça, vão lá no movimento trabalhar. Nem o governo trabalha de graça. E eu vou ter que trabalhar de graça? Não. É justo. Eu tenho que pagar. A gente tem que pagar para essas pessoas que fazem favores ao movimento.
Nada de graça. Câmeras em todos os andares, extintores de incêndio que são trocados 6 em 6 meses. As escadas, tudo reformado, tipo água, luz, pintura. Quem é que trabalha? Quem é que faz tudo isso? De onde vem esse dinheiro? Como que eu vou arrecadar esse dinheiro? De quem? Quem é que vai me dar esse dinheiro para fazer essa reforma? A prefeitura ela exige um padrão, agora depois que o prédio caiu, do Largo do Paissandu, exigiu um padrão para todas as ocupações. Quem é que paga os arquitetos? Quem é que paga os engenheiros? De onde vem esse dinheiro? Então, eu não posso extorquir alguém se esse dinheiro é para a benfeitoria para eles próprios. E eu nem mexo com dinheiro. Meu papel dentro do movimento é cultural, eu mexo com cultura. Muito pelo contrário, eu até tiro do meu bolso para dar para eles, porque às vezes eu faço um trabalho fora, onde eu levo os artistas para trabalhar lá dentro, de graça, eu não cobro dos artistas para eles ir lá no movimento para trabalhar. Muito pelo contrário, eu tiro do meu bolso para dar uma vida digna para essas pessoas. Eu estou presa injustamente porque eu quero exigir meus direitos constitucionais. A moradia é um direito constitucional, assim como a saúde, a educação, o lazer, e eu quero. Eu vou exigir. Quem decide os valores, quem decidiu esses valores foram os próprios moradores em assembleia. Existe ata registrada em cartório, lavrado em cartório. Existe um estatuto do movimento, tudo lavrado em cartório. E de onde vêm essas denúncias? Você tem algum... Sim, dessas pessoas que não têm o que fazer. Vem dessas pessoas infelizes, que eu acabei de falar que na época do Cambridge, quando o Cambridge virou o projeto Minha Casa Minha Vida, não foram contemplados porque não faziam parte do movimento a tempo apto para fazerem parte desse projeto do Cambridge. Então, essas pessoas infelizes foram lá e fizeram esse tipo de denúncia, por quê? Não ficaram no Cambridge como demanda. Simples. É um emaranhado esse processo baseado em fofocas. Porque se a justiça, ou se o DEIC mesmo, o delegado mesmo, fosse mesmo se aprofundar nisso aí, ele fez de maldade, porque ele misturou vários movimentos que não tem nada a ver. Misturou Ananias, que eu nem conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Misturou o MSTC com o prédio do Paissandu, mentira. Misturou o MSTC com o prédio do Marrocos, Cine Marrocos, mentira. Não existe. Dizendo que eu era amiga de Edinalva, eu conheci a Edinalva no dia 24, no dia da nossa prisão. Conheci a Edinalva de vista, mas a partir daquele momento eu virei amiga de Edinalva. 2 mulheres pretas, presas injustamente. Porque as denúncias, elas são decorrentes da investigação do... Sim, mas eu não tenho nada a ver do prédio que caiu, mas eu nem conheço aquele povo, nunca passei, nunca entrei naquele prédio, não conheço. Nunca vi na minha vida. Eu não posso pagar o preço por uma coisa que eu não tenho nada a ver. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu não sou responsável pela vida de ninguém. O prédio caiu, ele investigue corretamente. Onde está esse homem? Por que esse homem está foragido esse tempo todo? Ele não conseguiu capturar esse cara. Por quê? E aí ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Aí vai quem não tem nada a ver com isso. Quer dizer que todas as lideranças de movimento são iguais. A gente atua junto ao poder público. Nós atuamos junto ao poder público. O MSTC sempre dialogou com o poder público justamente para descriminalizar. Então ele não pode misturar, colocar tudo num funil e dizer que é uma coisa só. Foi isso que foi feito, né? Exatamente. Juntaram todos os movimentos que lutam por moradia e ali puniram, saíram fazendo... Exatamente. Mais uma vez, criminalizando os movimentos, destruindo vidas, que foi isso que eles fizeram. Porque minha vida foi destruída, né? Porque eu tô aqui dentro, tô presa. Onde que eu ia imaginar? Eu sempre lutei pela injustiça, gente. Sempre fui tão Caxias que eu pagava minhas contas em dias. E eu vim parar numa prisão sem ter feito nada. Eu não sou isso. Eu nunca cometi nenhum crime. E eu vou provar. Eu vou provar. Exatamente isso. Preta, você acredita que o atual cenário político, ele acaba colaborando com a criminalização dos movimentos sociais e acabam contribuindo com prisões como a sua, por exemplo? Eu não acredito, não. Eu tenho certeza. Tenho certeza, porque isso já foi dito diversas vezes. Tanto pelo presidente... E eu reafirmo isso que você acabou de falar, porque o delegado, ele disse que ele era de direita e que o ano que vem ia se candidatar à Prefeitura de São Paulo e que quem era do PT tinha que se fuder. Essas foram as palavras do delegado do DEIC. Então, minha prisão é política. Está mais que comprovado que minha prisão é política. O carcereiro do DEIC, naquele lugar horrível que colocaram a gente... esse povo do PT tem que se fuder mesmo. Palavras dele, eu reafirmo, palavras dele. É do PT, tem que se fuder. Disseram que a gente assinou para ir para Franco da Rocha, sabendo que nós éramos nível superior. E ele leu lá, ele viu nosso diploma.
e levou a gente para Franco da Rocha, sabendo que nós éramos nível superior e que a gente não tinha feito nada. Fez um emaranhado, inventou, fez um roteiro, uma ficção. Acho que está na hora desse povo começar a trabalhar, parar de fingir, desmascarar. Dê resposta à sociedade, mas dê uma resposta concreta, dê uma resposta verídica, não invente fatos. Eu não sou bandida, eu não cometi nenhum crime para estar aqui e eu vou provar. O ex-presidente Lula também preso em Curitiba, ele enviou uma carta para vocês, uma carta manifestando a solidariedade e dizendo ali que vocês, assim como ele também, do jeito que ele se classificou na carta, foram presos por lutar por justiça social. Como é que você recebe esse apoio do ex-presidente Lula? Eu sou apresentadora do Boletim Lula Livre. Além de militante da MSTC desde criança, porque eu não sou apenas uma militante. Eu estou exigindo meu direito constitucional. É meu. Não é militância. É lutar por justiça. É lutar para que meus direitos constitucionais sejam prevalecidos. Lula foi uma pessoa que deu sim oportunidade, que ouviu tanto os movimentos sociais quanto os mais pobres. Então, eu sei o que ele está passando, ele sabe o que eu estou passando. Essa é a carta de apoio, essa é a carta resposta. Nós sabemos o que é que a gente está vivendo, por que nós estamos presos. Essa é a ditadura de 2019, né? E para você, Preta, como é representar o sonho da casa própria, da moradia digna para tantas famílias? Como é? Para mim é questão de honra. Questão de honra, porque é feio, né? Você ter que lutar para conquistar um direito constitucional. É feio você nascer num país, morar num país, onde você tem que explicar ao poder público que está na lei, que é meu. Para mim é questão de honra. Querem acabar com os movimentos de moradia? Sejam competentes. Dê moradia a quem precisa. Porque ninguém ocupa porque quer, não. A gente ocupa pela necessidade. A gente ocupa para não morrer na rua de frio, como estão morrendo aí no inverno. É para isso que a gente ocupa. Nós não somos vândalos. A gente ocupa porque precisa. Há necessidade de moradia. Diminua o déficit habitacional da cidade de São Paulo de moradia. Diminuam no país inteiro. Ninguém ocupa porque quer, não. Você acha que eu não queria ter um apartamento, ter minha casa? Eu queria sim. Queria. Mas como que eu vou comprar? Ou eu trabalho para comer, vestir, pagar aluguel, ou eu trabalho para pagar moradia. Não existe. Onde na cidade de São Paulo que alguém vive com um salário mínimo? Não existe. Ninguém ocupa porque quer, não. Quem ocupa não tem culpa. A gente ocupa porque há necessidade de ocupar. Ocupa para sobreviver, para não morrer. É para isso que a gente ocupa. Em vez de criminalizar os movimentos de moradia, trabalhem com eles. Aprenda como que se faz gestão pública para pobre, para morador de baixa renda. Em vez de criminalizar, busquem, vão lá saber. Vão atrás, parem de ficar ouvindo notícias em redes de TV que só está ali para menosprezar o pobre, para acabar com a raça do pobre mais ainda. Vão atrás para querer saber quem são esses movimentos. Investiguem também essas pessoas que estão aí denunciando. Vão atrás dessas pessoas, porque vocês investigam a nossa vida inteira. E essas pessoas que estão aí denunciando, quem são? São bons samaritanos, né? São muito bonzinhos. Mas investigue para ver de onde vem, quem são. Investigue seus bens também. Que é muito fácil investigar quem está na linha de frente e não investigar quem está nessas denúncias, né? Agora sim, há aqueles que apontam, há aqueles que criminalizam, mas também logo após a prisão de vocês, os movimentos sociais, populares, lançaram um comitê de defesa pedindo, exigindo a liberdade de vocês. Também tem artistas na causa, a Maria Gadu, a Ana Canhas, Chico César, todo mundo apoiando, denunciando, fazendo movimentos, manifestações lá fora. Como é que você recebe esse apoio? Como é que você e seus colegas, né, recebem esse apoio? Porque a Edinalva também está aqui junto com você. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer meus amigos, né, que são pessoas muito fiéis e eles também trabalham com o movimento. Eles sabem qual é o movimento que eu trabalho, que é o MSTC, e eles sabem como funciona. Nenhum artista ia dar seu nome para uma pessoa que fosse errada. Nenhum artista ia dar sua cara, sua face, ia colocar seu nome, sabendo que eu fosse uma criminosa. Então, isso já é mais uma forma de provar que eu sou inocente, de que eu estou aqui justamente. Foram para a porta do DEIC, foram lá, pediram, exigiram, manifestaram. É importante receber um apoio como este neste momento, né? É gratificante, né? É importante e isso faz com que eu tenha mais força de vontade para lutar, sabe? Isso me dá mais garra ainda. Para quando eu sair daqui, lutar 2 vezes mais. Eu vou sair daqui mais forte do que eu entrei. Porque eles não vão me derrotar. Não vai ser essa prisão. Eles não podem me manter aqui para sempre. Uma hora eu vou ter que sair.
E eu vou querer cobrar tudo e todos. Tudo e todos. E eu vou lutar 2 vezes mais do que eu já lutava. E eu não achei que eu fosse tão forte assim, né? Porque depois dessa prisão eu falei, caramba, então devo ser muito importante, né, pra estar aqui presa. Então, já que eu sou importante, eu vou fazer essa importância prevalecer. A Justiça também expediu um mandato de prisão preventiva contra a Carmen Ferreira Silva, líder do MSTC, sua mãe também, Sim. né? Mãe do Sidney. Já teve um processo semelhante a esse contra ela. Ela foi acusada, ela foi inocentada e agora vem de novo... Pelas mesmas pessoas que tinham feito o primeiro processo. E agora vem de novo. Como que uma pessoa pode responder pelo crime 2 vezes, mesmo crime 2 vezes? Justiça, vocês têm que trabalhar direito. É sério. Tá na hora de vocês trabalharem. É impossível uma pessoa pagar pelo mesmo crime 2 vezes. Ela já foi inocentada dessas mesmas acusações. Pela mesma pessoa. De novo, essa pessoa... Isso prova o quê? Que essa pessoa, mais uma vez, está agindo de má fé e brincando com a justiça. Porque vocês investigam a vida da Carmen inteira. Prende os filhos dela. E essa pessoa que está denunciando mais uma vez, de novo, as mesmas acusações. Já investigaram? Já pararam para pensar? Carmen foi ameaçada por essa pessoa. Vocês não tomaram nenhuma providência. Eu tenho um boletim de ocorrência e um processo de ameaça que sofremos. Vocês investigaram? Cadê o resultado? E eu estou presa. E eu que não fiz nada, estou presa. Vocês têm que trabalhar. É impossível a justiça nesse país ter lado. É impossível. Essas pessoas não são coitadinhas. Essas pessoas não são miseráveis como elas dizem. É mentira. Elas estão brincando com a justiça, gastando o dinheiro do poder público em vão. A dor é ainda maior por ter sua mãe num processo como esse, por ter seu irmão preso junto com você. É maior ainda saber de toda a luta, tudo que vocês passam para manter... Eu já fui na ocupação 9 de julho, já estive lá, já visitei, fui numa coletiva de imprensa lá também, testemunhei o trabalho que é feito lá e, de repente, vinha essa prisão em família, aumenta ainda mais a indignação, a dor ou te dá força para lutar? Me dá força, muita força. Me dá força porque eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Estou fazendo o trabalho correto, porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui presa. Ninguém chuta cachorro morto. Eu estou incomodando. E eu quero saber em que eu estou incomodando e a quem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhado dos seus dias aqui. Você está onde? Você está em cela especial? Como é que tem sido o dia a dia, assim? Dá esse panorama pra gente. Bom, eu tô no Presídio de Santana, na penitenciária feminina. Estou em cela especial, porque eu tenho um nível superior. Meus dias a dias aqui são... Não tenho o que fazer, né? Então, eu tenho minhas companheiras, as outras pessoas que estão presas lá, tipo... E é normal, tipo... Não tenho... Converso bastante, faço caminhada. Aqui eu sou tratada muito bem, não tenho do que reclamar. Então, é isso. E a sua expectativa de ir embora, de voltar para casa, de sair daqui? Deus é fiel, né? Cada dia a minha expectativa aumenta mais ainda. É o que eu falei, a prisão não é eterna e eu não vou ficar aqui para sempre. Uma hora eu vou ter que sair. Uma hora, eles não vão poder me segurar para sempre. Uma hora eu vou ter que sair. Eu quero sair, eu quero provar minha inocência e eu vou querer que todas essas pessoas que fizeram essa falsa denúncia paguem, porque eu não vou deixar isso quieto. Não vou deixar. São 30 dias de uma prisão injusta. 30 dias que eu estou privada do meu direito de ir e vir. 30 dias que eu não trabalho. 30 dias que eu não vejo minha família. 30 dias da minha vida destroçada. Eu vou querer. Todas essas pessoas vão pagar. Eu queria que você fizesse agora suas considerações finais, né? Olhasse para a câmera, mandasse o seu recado. Tem tanta gente que queria vir aqui, que queria te dar esse abraço. Você também tem recebido visitas aqui dentro, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Tem muita gente que gostaria de poder estar aqui com você, ter esse contato. Então, é um canal de comunicação que a nossa reportagem vai fazer com quem está lá do outro lado querendo falar com a Preta. Pessoal da Ocupação 9 de Julho, pessoal do MSTC, não desistam da luta de vocês. Vocês têm direito à moradia, sim, e a obrigação do governo, porque isso é constitucional. Não desistam porque eles querem acabar justamente com o lugar que vocês moram. A Ocupação 9 de Julho é um lugar que tem amor, é um lugar que tem respeito, é um lugar onde famílias decentes, famílias de trabalhadores de baixa renda moram. Continuem, não saiam, vocês não vão desistir, porque meia dúzia de pessoas infelizes querem destruir a vida de vocês. Não. Eu tô presa, mas uma hora eu vou sair. E é por cada um de vocês
que eu continuo nessa caminhada. Eu não vou desistir da luta. Muito pelo contrário, isso só fez aumentar ainda mais a minha força. No início deste mês, Preta e o seu irmão Sidney tiveram pedidos de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça. O advogado de defesa, Iberê Bandeira de Mello, alega que as prisões são ilegais e questiona a falta de provas no processo. Ela foi presa indevidamente numa prisão tecnicamente errada, em que se apura uma série de crimes cometidos por várias pessoas, e em que o movimento Sem Teto do Centro foi envolvido de forma indevida. E por conta disso a denúncia foi apresentada na sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, e agora está sob apreciação da juíza da sexta vara para verificar se vai ser mantida esta prisão ou não. E mais do que isso, se a denúncia vai ser dada prosseguimento ao processo ou não. Ou seja, por esses dias nós vamos ter notícias se o processo efetivamente vai ser instaurado, se a prisão vai ser mantida. Essa é uma prisão ilegal. Propositadamente envolveram vários movimentos que não se conversam, não se conhecem e não trabalham juntos, como se fosse uma grande quadrilha, uma grande organização para a extorsão de pessoas necessitadas. O movimento Sem Teto do Centro não faz parte de nenhum tipo de esquema de extorsão. A Preta, em especial, além de ser uma grande produtora cultural, artista, atriz, cantora, música, é também uma pessoa que tem um papel de destaque dentro do movimento. Ontem nós fizemos um pedido de liberdade provisória. Vamos aguardar a decisão da juíza serenamente. Acreditamos que ela vai ser solta num breve espaço e já temos também um habeas corpus correndo para ser julgada. Também só questionando a prisão em si. Os próximos passos no processo vão ser apresentar uma defesa técnica e depois o julgamento do processo. A expectativa é que isso ocorra num prazo de 90 a 120 dias, mais ou menos. Gente, queria agradecer o carinho de vocês. Tô bem nesse lugar, mas tô bem. Eles prenderam meu corpo. Só. Minhas ideias continuam as mesmas. Quando eu sair daqui, a gente vai lutar 2 vezes mais. Se cuidem, sejam firmes e não desistam. Não desistam da luta, porque se eu tô aqui é porque eu acredito em cada um de vocês. Eu sei que vocês também acreditam em mim. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Estamos aqui com a família Ferreira. Família, porque tem mãe e filhos aqui. E a gente vai começar a já está mostrando, para quem está acompanhando pelo YouTube, pela TVT, já está podendo ver essa família aqui maravilhosa, né? E a gente vai começar aqui pela Carmen, que está aqui do meu lado, a Carmen Silva, que ficou presa, elas que são integrantes, né, gente, do movimento dos Sem Teto do Centro, o MSTC. A Carmen Silva, né, que é a mãe dessas pessoas que estão aqui, Carmen Silva, que ficou presa também, já a gente vai contar a história dela, o Sidney Ferreira, que é o filho que também esteve preso, ela teve prisão decretada, na realidade, né, a Carmen? O Sidney, sim, ele esteve preso. Sidney, bom dia, Carmen, bom dia, Sidney. Bom dia. A Liliane Ferreira, que também é filha da Carmen, né? Ela é pastora evangélica. Tudo bem, Liliane? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E a Janice Ferreira, a Preta, artista maravilhosa, né? Que está aqui, que esteve presa mais de 100 dias e que a gente teve também a oportunidade de conhecer, né, a Preta, através de lá dentro da prisão, através de uma entrevista que a repórter Naama Nunes fez com ela, né? Maravilhosa. De forma inédita. Bom dia, Preta. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, acho que a gente pode começar, inclusive, relembrando, né, essa entrevista que foi bastante marcante, que a repórter Naama Nunes fez com a Preta, que ficou presa, né, mais de 100 dias, porque estava lutando por moradia, né? É isso, né, Preta? Queria que você relembrasse esse momento quando você deu a entrevista para Naama Nunes, né? Que você estava ali na prisão sendo perseguida, não é isso? Preta, vamos começar pela Preta aqui, nossa artista.
depois de dar a volta. Bom dia a todos os ouvintes. Naquele momento, eu tava com o coração muito ferido, né? Muito angustiada, porque eu tava sem ver minha família 40 dias, né? 30 dias. 30 dias. Foi exatamente no dia 24 de julho, né? Sem ver minha família, sem saber notícias de fora, sem saber como eu andava. E eu tava muito, muito magoada, assim. Porque eles destruíram minha família, né? Destroçaram minha família, me colocaram numa prisão sem eu ter feito nada, sem ao menos eu ter a possibilidade de me defender. Jogaram o nosso nome na lama como se nós fôssemos bandidos. E tava muito assim, sem saber o que fazer, sem saber onde eu estava, sem saber como era passar por uma prisão, né? E foi uma entrevista muito emocionante, que eu queria mandar um recado para minha família, queria que eles me vissem, sabe? Para dizer, eu estou bem. Você estava preocupada com a tua família. Tava muito Você estava preocupada. sofrendo, mas estava sofrendo até mais. Tava sofrendo por eles aqui fora, mais por eles. Porque eu sabia que eu estava bem naquele momento, mas eles não sabiam. Então fiquei muito preocupada. Então era uma fase em que eu não podia receber visita ainda, tipo, tava muito, muito recente. Eu nunca fui presa, nunca precisei passar por tantas humilhações como me fizeram passar. Então tava muito fragilizada. Humilhações? Que tipo? Mão pra trás, abaixa a cabeça, me algemaram, me jogaram no camburão, me deixaram dormir 3 dias e 3 noites no chão, no relento, sem comer, sem beber água. Uma série de coisas, né? Tortura. Tortura. Então, na AMA, e aí chegou a Naama Nunes, pra te ouvir. Chegou a Naama, maravilhosa. Eu falei, pô, chegou uma mulher preta que vai entender o que eu tô falando. E aí coloquei pra fora, né? Coloquei tudo pra fora. Mas o sentimento que eu não tinha era ódio. Eu tinha um sentimento de justiça. Olha só, e você sentia isso, né, na AMA, naquela oportunidade? Total. Né? Eu me lembro que quando, na medida que nós íamos conversando, eu olhava pra ela e falava, gente, que mulher forte. Que força é essa? Lembra que eu olhava nos seus olhos assim, eu falava, meu Deus, assim, eu ficava impactada mesmo. Do quão decidida ela é, do quão consciente ela é, sabe? Da força mesmo, daquilo que ela sabia o porquê que ela estava ali. Ela sabia o que ela estava representando naquele momento. Ela sabia exatamente. Ela fala que ela não tinha, do lado de dentro, ela tinha preocupação, que ela não tinha informação como estava a família e tal. Mas ela estava muito convicta do porquê que ela estava ali. Eu lembro que quando nós entramos na sala onde foi realizada a entrevista, vieram muitos assim, agentes da penitenciária acompanhar a entrevista. E aí ela sentou, e na hora que ela sentou, ela já olhou para eles assim com um olhar bem fixo e falou, nossa, eu devo ser perigosa pra caramba, pra estar todo mundo aqui sem trabalhar me acompanhando nessa entrevista. Então, quer dizer, ela sabia ali, com aquela fala dela, eu já saquei o clima, né? Falei, ela sabe por que ela tá aqui e da importância desse momento pra história mesmo, né? Porque do lado de dentro você não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora. Mas do lado de fora, logo quando vocês foram presos, né? Os 4, né, foram presos, os 4 foram presos, a mobilização começou instantaneamente. A gente teve ali na porta mesmo do DEIC, mobilização de artistas, ativistas, movimentos sociais. Então, do lado de fora, a articulação foi muito instantânea, né? Exato. E aí veio a pulga do jornalismo. A gente tem de estar junto, a gente precisa denunciar, a gente precisa retratar, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo, né? É a voz, né? São as vozes que não podem ser silenciadas. Do lado de dentro ela tá, mas aqui fora a gente precisa retratar isso e levar isso para a sociedade como um todo. E acho que foi esse o papel que a Rádio Brasil Atual se empenhou em fazer, e naquele momento nós cumprimos lá. Eu tava falando pra Pereta, eu falo mais que agora. Ixi, eu falo demais, né, gente? Cuidado. Eu não sou entrevistada aqui, não. É as mulheres, aqui. Eu tava falando pra ela que esse dia eu voltei pra casa, a gente trabalhou assim 16 horas aquele dia em prol daquela matéria, e eu não conseguia me desligar, não tinha um cansaço, a adrenalina tava tão à flor da pele, assim, por ter participado daquele momento, por ter ido lá, por ter te ouvido. Missão cumprida, né? E eu não conseguia desligar, e é isso, gente. E lá dentro todo mundo acordou cedo pra assistir, né, a matéria. E aí ficavam gritando, tipo, comemorando. Olha, teve uma repercussão. Né? Sim, houve uma repercussão muito grande, porque eu falei em nome de todas, né?
Exato, que maravilha. E a mãe, hein, nessa hora? Carmen Silva, conta pra gente, Carmen. Bem, como é que você ficou, enfim, sabendo que teus filhos, né, estavam presos, você, né, tava com um mandato aí, mas enfim, graças a Deus depois teve o habeas corpus, mas conta pra gente como é que foi Bem, esse momento pra mãe. Esse momento dessa entrevista, no dia 24 de julho, também foi um recado para mim. Sim. Porque apesar de eu não estar presa, né, no sistema penitenciário, mas eu estava, de qualquer forma, presa também, que eu não podia sair, eu não podia circular, eu estava, né, circulando em vários locais e, assim, eu estava de toda forma presa. Então, quando eu assisti a reportagem aí da Rádio Brasil Atual, para mim foi um alívio ver a Fortaleza, porque a minha preocupação era saber como é que estava o emocional de todos eles, né? Porque essas prisões, ela quando atinge a meus filhos, é um recado direto de que eu estou incomodando e que eu tinha que ser atingida de alguma forma. E não existe outra forma de se atingir uma mãe do que com seus filhos. Né? Exatamente, né? Tirando a liberdade dos seus tirando filhos a e passando, liberdade. inclusive, a tortura que ela passou e que tortura, comentou, né, Carmen? Agora, conta a tua história, né? A tua trajetória de vida, né? De lutadora e que formou esses filhos com essa consciência, né? De luta. Eu quero até agradecer, gratidão a vocês, a toda a mídia que deu um apoio, às pessoas. Mas a nossa história é a verdadeira história da verdadeira família brasileira, né? É uma mãe que cria seus 8 filhos sozinha, tá? Sofri violência doméstica. Teve um tempo em que eu tive que dizer assim, basta, né? Basta. E nesse basta eu tive que me separar dos meus filhos. Deixei eles em Salvador, com meu pai, com os parentes, e disse, olha, tô indo para São Paulo. Porque havia na década que eu vim para São Paulo, Que foi quando? foi uma década início dos anos 90, existia um grande apelo, uma sedução, né? Nessa sedução, que São Paulo é uma grande metrópole, tem emprego, tem moradia, papá. E hoje eu falo assim, a mesma falta de política pública que tem em São Paulo também tem na Bahia, são iguais, só muda o território, né? E o principal culpado disso começa com uma simples ação, uma simples atitude, que é a escuta do Estado, né? Se o Estado tivesse uma preparação aos seus cidadãos de escuta, nós não vivíamos esse êxodo, essa busca inconstante do melhor, né? Porque a verdadeira família brasileira, ela tem problemas seríssimos, que é a mulher como um sistema que é um Brasil colonial machista, né? Onde a mulher tem que ter sempre a condição de inferioridade, não pode estudar, tem que criar filho, tem que apanhar de marido, tem que levar filho para a escola, tem que levar para a creche, tem que se virar, tem que vestir, tem que dar o que comer, né? E sempre as preocupações sempre vêm para a mulher. E quando a mulher, ela toma atitude de dizer assim, opa, chega, ela também não tem um acolhimento e nem tampouco tem, como se fala, um suporte para isso. Né? E quando eu chego aqui em São Paulo, desperta em mim o seguinte, morre a Carmen Silva, individualista, que pensa só no eu, no meu, e aí eu tenho que descer toda aquela expectativa que eu chego aqui em São Paulo, acaba que eu me vejo numa cidade que tem os mesmos problemas, que não tem moradia, que não tem emprego, que não tem uma escuta. Então eu vou parar na rua, vou parar em um albergue, e nesse albergue eu conheço, né, uma pessoa que já frequentava o movimento Moradia, e na década de 90 nós ainda estávamos com as consequências da Erondina, do plano de moradia da Erondina, que eram os mutirões, né? A Erondina teve um desempenho muito grande com moradia na cidade de São Paulo, né? A Erondina é fundamental.
E aí essa pessoa insistia para que eu fosse nessa reunião de movimento, eu dizia, não, eu não acredito nisso, isso é ilusão. Aí acontece que eu vou, chega lá, me bate uma consciência. A primeira coisa que eu aprendo é o coletivo. Meu problema não era maior ou pior do que quem ali estava. Então, é nesse consenso que nasce Carmen Silva, que tem um pensar coletivo, que deixa de viver suas dores, para também pensar que existiam outras mães que, como eu, apanhava, que passava por dificuldade, que não tinha um Estado que tivesse uma escuta e que era necessário resistir. E a resistência, ela passa, primeiramente, por você ter a condição de existir, de pertencimento. Você tem que se reconhecer. Se reconhecer, eu existo, eu sou um ser, eu faço parte da humanidade, eu tenho direitos e também tenho deveres, né? E um dos principais deveres é condicionar que você tem a responsabilidade também com os outros. Agora, Carmen, você estava em que bairro exatamente quando você estava lutando por moradia? Qual era o local? Na região central. Na região né? central? Na região central. Já tinha ocupações? Não, Ainda não havia ocupações, né? Naquela época só se falava nos mutirões e era bem lá. Na Zona Leste. Na Zona Leste, na perifa da perifa. E era incrível que a região central estava totalmente abandonada. Totalmente abandonada. E aí, aprendendo, né? Tendo diálogo, escuta, começa a participar de conferências, de audiências públicas, onde a gente começa a discutir a moradia como um todo, como urbanismo, porque a moradia ela não tem que ser vista simplesmente como uma caixa, ela tem que ser aquecida de outros direitos, principalmente tem que pensar na saúde, na educação, na mobilidade, na cidade, no pertencimento, né? O urbanismo é uma questão de direito muito séria, que a gente tem que aprender a discutir o urbanismo, né? Que cidade que nós queremos, então tem que se aprender. E aí eu começo, junto com outros, a questionar o seguinte: por que a cidade está vazia das 6 horas da tarde, na década de 93, 94, 6 horas o centro era totalmente vazio, era escuro. As pessoas tinham uma pressa de ir embora com medo de ficar na região central. E os prédios todos vazios, né? Todos vazios. O Centro Velho, que é a parte da região Sé, totalmente abandonada. Avenida São Luís, você tinha medo de passar a noite. E aí a gente começa a questionar o porquê que nós, trabalhadores de menor renda, temos que ir morar no fundão, quando nós já temos um bairro totalmente com recursos, pronto, né? E vazio. Pronto e vazio. Né? Porque a gente também tinha que pensar que quando você constitui grandes glebas habitacionais distantes, a gente tá movendo várias coisas. É questão de meio ambiente, é questão da falta de emprego. Uma das condições que nunca deixou de existir é a questão da ditadura da carteira de trabalho, né? Do endereço. Patrão nenhum quer dar emprego para quem mora longe, paga 2, 3 condições, né? Então tem toda uma existência de uma falta de planejamento e de compreensão dos governantes que faz com que cidadãos de bem sejam jogados, né? Expulsos e exilados. São exilados. Porque uma pessoa que mora num bairro totalmente periférico e distante, que não tem dinheiro para uma condução, nós temos um transporte caríssimo, né? Não tem dinheiro para pagar um aluguel, né? Porque é caríssimo. Não tem uma saúde, não tem um posto de saúde, não tem uma creche para seus filhos, está totalmente exilado. Aí cria-se o quê? Fatores de exílio, aonde fala... Por que tanta falta de segurança? Por conta do meio ambiente, mobilidade. São fatores que tudo isso se junta com a falta de escuta e de planejamento que infelizmente, há nos governantes. Nossa, mas que conhecimento profundo, né?
tá chamando a minha atenção, deve estar chamando a atenção de todo mundo, conhecimento profundo sobre habitação, sobre urbanismo, sobre as questões sociais. Parabéns, Carmen. É vivência, a experiência mesmo, né? É experiência. Ali de vida, né? Agora, eu queria até... Olha, voto em você, viu? Eu também. E agora, vamos deixar o menino falar também, o Sidney, né? O Sidney Ferreira, que também ficou preso, né, Sidney? Conta dessa sua experiência, né? Enfim, desse momento tão dolorido, né? Da sua vida. Experiência nova, um aprendizado, né? Nunca tinha passado por uma prisão. Né? Você vai preso por uma coisa que você sabe que você não cometeu um crime. Quando você comete um crime, você vai preso tranquilo, mas você sabe que você está preso inocente, você se sentia totalmente por baixo, né? Não tem como demonstrar, falar sobre o sentimento que você cria, uma revolta, mágoa, né? É muita dor, né? Pô, bastante, né? Você quer conviver com outros presos, não que os outros presos tratassem a gente mal, mas assim, pra mim era uma vida, um mundo novo, né? Foi um mundo novo, uma experiência de vida, né? Sim. E ter uma mãe assim, como essa, hein? Que fortaleza, né? Isso te inspira, né, Sidney? Sim, a família toda em si, né? Que somos muito unidos, né? Mas, graças a Deus a gente teve uma criação de uma união muito forte, a gente tem em casa. Exato. E de lá, no caso da prisão, você gostaria de falar alguma coisa, de como você foi tratado? Acho importante também a gente revelar também o que aconteceu. A Preta falou, né? O que ela passou lá e você, o que você passou lá? Como é que foi o tratamento que você recebeu? O tratamento foi com os outros presos normais, né? Passei 10 dias no castigo, depois eu desci pro convívio com os outros presos. Do castigo? Como é que é a história? Chama o RO, né? Quando você é uma inclusão, quando você chega, você fica isolado dos outros presos, né? Depois de 10 dias você desce para É uma avaliação de comportamento, né? É. Para ver onde vai te colocar. E aí ficam te observando, é isso? Esse isolamento. Dura a parte higiênica da cadeia, né? O banheiro, as condições é desumana, né? Nenhum ladrão, nenhum bandido que tá lá dentro merece aquilo lá. Que é desumano o tratamento que eles dão às pessoas. Fora a comida, né? Fora a comida. Como é que é a higiene e a comida? A comida não serve nem para cachorro, não precisa de um animal para comer. Dizem que é uma lavagem, parece uma coisa para porco. Lá em Franco da Rocha vinha com um pedaço de rato. Horrível. Cada pavilhão pegava um pedaço do corpo do rato. Então elas estão pedindo socorro. Nossa, nesse nível, né? Nesse nível. Que horror. E aí não conseguia se alimentar, não conseguia fazer a higiene? A higiene porque eles fecham a água, né? Tem rodízio de água. 35 presos em uma cela. Para usar trancado, para usar água. É complicado, fica bastante complicado. Era 5, 6 ao mesmo tempo no banheiro. Dá tempo de todos fazerem o básico. Sim. E calor, enfim. Calor horrível, eles sem água. Imagina um monte de gente com sede. No canto fechado. Sede. É horrível. Horrível, nossa, Sidney, que experiência. Olha, eu vou até fazer uma colocação, assim, só orando muito, porque eu vou te explicar por quê. Porque tem aqui a Liliane Ferreira, que é filha da Carmen também, e é pastora evangélica, né, Liliane? E você, do lado de fora, também orando bastante, como é que... E você foi perseguida também, Liliane? Eu tive minha prisão decretada também. Fiquei 1 mês, quase 2 meses com esse pedido de prisão. Foi bem complicado porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo com a minha família. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou me apresentar, porque pelo menos eu vou conseguir ver meus irmãos. Porque antes de sair o pedido de prisão, já tinham decretado que eu não poderia visitar minha família. Então eu fiquei muito desesperada por não conseguir visitar a Preta, o Sidney, que, como o Sidney falou, nós somos bem unidos. Então eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí quando eu consegui, antes de sair o pedido de prisão, consegui ajudar eles no que eu podia e me empoderei, consegui ajudá-los pela causa, mas quando saiu o pedido de prisão, aí destabilizou tudo, porque não tinha mais como ajudá-los. E aí a minha família, as minhas outras irmãs ficaram desesperadas, conseguiram se empoderar para nos ajudar, mas eu acho que o que mais me doía mesmo era não conseguir visitar a Preta e o Sidney.
E aí eu falava, vou me apresentar, e não sei como é que eles ficavam sabendo disso, e eles mandavam um recado. Não! Fala pra ela não vir, não! Fala pra ela segurar aí, que eu seguro aqui tudo. E eu falava, meu Deus, eu doida pra vê-los, e eles não querendo. E eu lembro de um episódio que a Preta falou pra mim assim, esses dias. Quando abria os portões lá, que chegava novas presas, eu morria de medo que fosse você. E eu falava, meu Deus do céu, eu chorando por eles e eles sendo forte lá por mim para não me apresentar. E eu não conseguia acreditar nisso porque a Preta e o Sidney nunca... Isso não era vida para eles. Não era compatível, não cabia. E quando eu começava a ver as matérias de que a nossa família era isso, era aquilo, eu falava, não era da gente que estavam falando. Porque eu não conseguia associar as matérias com a nossa família. Eu falava, que crime é esse? Por que isso está acontecendo com a gente? Ficava morrendo de medo da manhã, fiquei quase 4 meses sem vê-la. Foi muito angustiante, muito preocupada com ela. E eu ficava morrendo de medo quando saiu o pedido de prisão. Para mim e minha cunhada, que não está aqui hoje, que ela teve que sair às pressas. Que é a Adriana. A Adriana, ela foi operar. França Ferreira, né? Isso, ela estava internada até ontem, saiu do hospital ontem mesmo. E aí eu e ela ficávamos orando, chorando, preocupada com a saúde da manhinha, preocupada com a Preta, com o Sidney. Quando eles escreviam cartas, para mim era um alívio, mas era todo dia acordando angustiada, orando, chorando ao mesmo tempo. Haja fé, né? Haja fé. Haja fé. E me diga uma coisa, você é pastora em qual igreja? Conta um pouquinho também da sua história. Eu sou pastora na Sara Nossa Terra, já tem 11 anos. Qual o nome da igreja? Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Eu cuido muito dos jovens da Bela Vista, jovens com depressão, com problemas dentro de casa com a mãe, com os pais. Pelo fato de eu ter sido conselheira tutelar há 8 anos, então eu já tenho esse trabalho com jovens no bairro e agora estou no Conselho Municipal, que é o CMDCA, então o trabalho só aumenta, né? Sim. Então é a causa da moradia e a causa da criança e do adolescente. Então, junto e tem foi sem tetinho, né? Tem. E foi o movimento de moradia que me empoderou para isso, para ir para a causa da criança e do adolescente. Então, pelo fato da gente já ser conselheira há 8 anos, então a gente acaba cuidando dos jovens, as mães querem falar, as mães querem pedir ajuda. Então acabou que eu virei líder dos jovens lá no nosso bairro e pastor ao mesmo tempo. Então é bem legal o trabalho que a gente faz. Agora você vê que você tocou num ponto, quer dizer, quando ela via as notícias, né, na AMA, jornalismo, agora a gente vai, né, avaliar um pouco. Quando ela via as notícias, ela não estava vendo a família dela ali, né? Ela estava vendo outras pessoas ali, da forma como vocês foram tratados pela imprensa. Não é isso? Eu queria que fizesse uma rodada aqui em relação à questão da mídia, né? Como é que vocês veem o papel da mídia e viram o papel da mídia na cobertura do caso de vocês? Eu vou falar um pouco do meu olhar, assim. Eu acho que a própria mídia, a mídia que está acostumada a fazer matérias falsas, deram um tiro no pé, porque eles não sabiam que a nossa família era tão engajada no social e que tinha todo esse viés artístico de imprensas que verdadeiramente dão a notícia. E aí modificou-se o jeito de dar notícia. E aí começaram a investigar, a dar realmente a notícia de como somos, de que aquilo era tudo mentira e era injusto. Então, primeiro, fizeram o que estão acostumados a fazer no Brasil, que é destruir, destroçar. E aí depois viram que, não, tá errado. Tem mais gente do lado deles do que contra eles. E aí mudaram de opinião. Exato. E como é que você viu, Carmen, também, essa questão da mídia? Eu sempre, há uns 5 anos, eu sempre trabalhei junto com a mídia alternativa, tá? Sim. E por quê? Era necessário ter uma mídia verdadeira para combater a mídia... A mídia tradicional, a mídia capitalista, a mídia que vende título e não vende a verdade. E, como Preta citou, foi muito importante a opinião pública, a rede. Eu acho que a mídia tradicional não sabia de toda essa rede que nós tínhamos do trabalho, né? Então, eles tiveram que mudar. E também encampado pela narrativa da mídia, né, alternativa, porque a mídia verdadeira é aquela que está junto ao povo, que sente as dores do povo, que realmente vê a notícia como é, se tiver que dizer algo ruim, mas verdadeiro, se tiver que dizer algo bom, verdadeiro, e dizer aqui, até aproveitar a oportunidade para quem está nos assistindo,
Nós não pagamos a mídia alternativa em nada. Ela está lá para dizer o que de verdade acontece, né? E graças a Deus, né, Lili? Exato. Graças a Deus, mas o Deus verdadeiro, não o Deus que se pregam aí, tá? Esse Deus é outro, né? Esse Deus é desconhecido. Esse é o Deus do amor, que é isso aqui que nós conseguimos. A verdadeira família, ela é regida pelo amor, que é o amor que é a resistência a esse Deus falso que se pregam aí para aquelas famílias, né? E nós estamos acompanhando também aqui, viu, Marilu? Sim. Bom, importante falar a participação dos nossos internautas que estão aqui acompanhando a entrevista. A Bernadette da Lapa, ela já mandou um recadinho aqui, mandou a Preta aqui, né, livre. A Preta tá até aqui vendo, viu, Bernadette, essa imagem. Linda. Obrigada. E ela tá falando, que lúcida é a Carmen, uma verdadeira cidadã. A informação é todo esse contexto que ela falou para o conhecimento dos nossos ouvintes, né, Marilu? Exatamente. Aqui participando. O Erivaldo de Guarulhos, ele também está participando, ele mandou uma foto da Preta. Beijo, aqui. Erivaldo. Ela tem um Obrigada. fã-clube aqui, eu tô percebendo, né, ouvintes, Rádio Brasil além Atual. Além de líder do Sem Teto, ela é uma artista, gente. Vamos esquecer que depois a gente vai abordar este aspecto da vida de Preta, Ela né? tem um fã-clube bem fiel aqui, eu tô sacando, viu, Que legal. ouvintes? Mandou uma foto dela aqui bem bonita, dizendo que está acompanhando a reportagem, muito interessante dessa família linda. Manda um abraço para eles. Quem mandou aqui o recado foi o Erivaldo de Guarulhos, aqui de São Paulo. Outro abraço, obrigada. Mandou aqui pra gente. Obrigada. Também teve o Geraldo de Tupéva. Ele está fazendo aniversário hoje, parabéns. Parabéns. Parabéns da família Ferreira aqui nos estúdios. Parabéns. Fala aqui também a professor, parabéns duplamente então, porque também hoje é dia Parabéns, dos duplamente. Parabéns, Guerreiro também. professor, Parabéns guerreiro. também. E ele fala, diga Preta e a família como posso dar aula como voluntário para jovens e adultos dos movimentos sociais. Tá aí um que recadinho. legal. Daqui Depois a você pouquinho passa aí vou os passar contatos. aqui os contatos e a gente segue com essa demanda aí, então, tá bom? Não vamos abrir, senão fica muito extenso aqui. Tá certo. Tá chegando mais parabéns aqui, Mogi das Cruzes também, a nossa audiência em Mogi é muito grande, tá parabenizando a Preta, a Carmen, Beijo, o Cid Mogi, e os obrigada. demais guerreiros na luta por moradia. A Bernadette Oliveira tá falando que lindo, uma pastora cidadã de verdade. Olha só. Bom, e agora a gente vai fazer um contato aqui com uma pessoa que vocês conhecem bem, que é a Aline Andrade Silva, que é advogada. Ai, maravilhosa. A Aline, se junte a nós aqui, Aline. Ela vai estar por Skype. Vamos ver a Aline aqui. Cadê a Aline? Oi, Aline. Olá. Tava faltando Bom você, dia. Aline. Gente, que doutora linda. Tá vendo só? É uma jovem negra, linda, maravilhosa, com conhecimento incrível. Ela deu entrevista outro dia aqui pra gente, deu uma aula também, né, Aline? E diga lá, Aline, como é que tá a situação desse pessoal que tá aqui comigo, né? Porque o processo continua. Vou falar com a advogada. Doutora Aline, como é que fica a questão toda aqui de Preta, enfim, Carmen, Sidney e mais pessoas envolvidas aí que estão, enfim, sendo perseguidas, né, na realidade, pela justiça? Bom, a gente tem ainda alguns passos para tomar, né? O primeiro era a liberdade, né, da Preta e do Sidney, isso a gente conseguiu. Tem um grupo de advogados grande envolvido no caso, então também é importante dizer, quinta-feira a gente está também brigando, né, pela libertação da Edinalva. E você ficou. aí Cadê a gente você? vai Agora. trabalhar. Eu estou tentando ajeitar Isso, agora acho que ajeitou. melhorou um pouco aqui. Vamos lá. E, bom, para o nosso processo, o que importa? A gente tem ainda que brigar pelas cautelares, então eles ainda estão com uma proibição de sair no período noturno e de saída nos finais de semana. E aí a gente, enfim, a Preta é produtora cultural, a Carmen uma liderança, eu sei que a Lili também pastora, o Cid educador, então a gente precisa que eles tenham condições de fazer seu trabalho e possam sair livremente. A gente conseguiu tirar uma cautelar, né, que era da proibição da família se encontrar, mas a gente ainda tem tudo no processo, então a gente vai fazer agora a defesa. Na nossa visão, a gente precisa, o promotor fez uma denúncia equivocada, ele misturou 5 movimentos, foi incapaz de individualizar as condutas dos outros 19 réus, e agora a gente vai brigar por isso, para provar a inocência, né? O movimento tem mais de 20 anos, nunca respondeu a nenhum processo, o único processo que respondeu
foi o da Carmen, que ela foi inocentada já, inclusive por unanimidade, nesse próprio Tribunal de Justiça. E agora a nossa parte é brigar por isso. Para que essa inocência deles sejam reconhecidas e que o movimento continue, que a luta continue com tranquilidade. Então, Aline, você falou que misturaram várias coisas. Eu queria exatamente saber o porquê que eles foram, qual foi o motivo alegado para ser decretada a prisão deles, da família. Bom, o processo começa, como acho que, né, é de amplo conhecimento, com a denúncia sobre o Wilton Paz, e o DEIC começa a fazer uma investigação e junta todos os movimentos e coloca que os movimentos praticam extorsão, ou seja, que a contribuição paga pelos moradores do movimento, e nós, né, que moramos em casa ou moramos em condomínio, sabemos que nosso prédio precisa de manutenção, precisa de limpeza, então é normal, todo mundo paga a taxa condominial, digamos assim, e aí eles estão dizendo que há extorsão e grave violência. O que acontece é que quando o processo se inicia, essas testemunhas que dizem que foram ameaçadas, elas são sigilosas, então a gente não consegue ter acesso a quem são as testemunhas do processo. A gente não sabe quem está trabalhando no processo, né? Quem está denunciando no processo. E depois a gente consegue tirar o sigilo dessas testemunhas e a gente descobre, inclusive, que uma boa parte delas, em especial na denúncia em relação a Carmen, são as mesmas pessoas que a denunciaram num processo que ela já foi inocentada. Né? Então, agora a gente não concorda com a denúncia do Ministério Público, inclusive não há acordo, né, entre o próprio Ministério Público, porque o Ministério Público, né, o promotor que fez a acusação, o Cássio Conselino pediu a prisão, mas quando nós estávamos lá no julgamento do primeiro habeas corpus, o próprio Ministério Público pediu que eles respondessem em liberdade, que é um fato inédito. E aí eu acho que esse processo ele vem de uma fake news e de um desejo muito grande, muito grande da promotoria de mostrar serviço, sem conhecer de verdade o movimento por moradia e sem conhecer a luta desses movimentos e a importância desses movimentos para acesso à educação, para acesso a emprego, enfim, para a aquisição de outros direitos, de direitos fundamentais que deveriam ser garantidos na nossa Constituição para um grupo de pessoas. Então a gente está falando de um movimento com crianças matriculadas na escola, com apoio à geração de emprego e renda, com oficinas, enfim, com formação cidadã mesmo, e eles, né, sem conhecer o campo, e infelizmente são pessoas ignorantes sobre o movimento social, mas com caneta, né, e com poder para fazer com que a sua ignorância tenha consequências jurídicas. Exato, criminalizando, portanto, a luta, né, dos movimentos, né? Exatamente. Quer dizer, pessoas que são lutadoras passaram a ser, entre aspas, criminosas na visão deles. E Ministério Público, né? E é isso, eu acho que só para, eu sei que tem vocês todos para falar, eu só queria também colocar aqui, nós estamos, a denúncia foi bastante complicada, né, pelo Ministério Público, mas a gente também teve, eu acho que o próprio recebimento da denúncia pela juíza foi um recebimento extremamente complicado. Ela porta o movimento, né, como com uma ganância desvairada e com egoísmo excessivo, que estava tentando criar um poder paralelo com o objetivo de extorquir a população. E eu estou usando palavras que você consegue ler no recebimento da denúncia da juíza. E aí, agora eu estava mais cedo já ouvindo a entrevista, e todas as falas, né, de Carmen, de Sidney, de Lili foram, né, Preta, foram todas sobre a coletividade, sobre o acesso à educação, sobre a luta das mulheres contra a violência doméstica. Então, completamente diferente do que está ali colocado da denúncia, como se essa família fosse composta por pessoas egoístas que estavam preocupadas apenas com si mesmo, e que uma simples análise dos fatos demonstra que não é verdadeiro. A gente está falando de um movimento que está garantindo direitos para uma coletividade de pessoas, e eu acho que a gente tem que lutar por isso também. É um reconhecimento da luta deles, mas também um reconhecimento da importância
dos movimentos sociais para o direito e para que a gente mantenha um Estado democrático de direito no Brasil, já que a gente não tem conseguido isso apenas com nossos governantes. E o direito se faz na luta. E a gente precisa garantir, né, que a gente consiga fazer essa luta. Exato. Bom, a gente teve, inclusive, aí a repercussão, né, Aline, de importantes juristas brasileiros em defesa, né, de toda a família, artistas, enfim. Existe uma mobilização, né, total no Brasil para que realmente acabe, né, de uma vez por todas, tudo isso que eles estão passando aqui, né? Agora precisa que as autoridades deem um ponto final. Esse ponto final está longe, Aline, é essa a questão. Olha, a gente estima, e aí também falando sobre esse grupo de pessoas é importante, muito obrigada por isso, que aí a gente também coloca que o grupo de defesa é um grupo enorme, não sou só eu, tá? Nós temos o Augusto Arruda Botelho, o Fabrício Reis, o Beto Vasconcelos, a Amanda Caires, todo mundo trabalhando nesse processo, então eu sou mais uma das advogadas. E a gente estima nesse grupo de defesa, a gente tem a Aliança, a Comissão Arnes também ajudando. A gente estima que o processo entre instrução e julgamento e tal ainda vai mais de 2 anos. 2 anos? Gostaria que fosse menos. 2 anos? 2 anos. Nossa, realmente. Aline, a gente agradece aqui a sua participação, né? Que a gente já está encerrando aqui, enfim, o jornal. Muito obrigada, um grande abraço, muita força. Eu que agradeço o convite e mando um beijo para essa família maravilhosa. A gente se vê agora por aí. Beijo. Espero que não só para falar do processo. Obrigada por tudo. É isso aí. Falamos aqui com a Aline Andrade Silva. E só para a gente terminar, estamos no finalzinho, né? Ô, Preta, será que a gente consegue encerrar aqui essa entrevista? Você, sei lá, cantando um pouco, para a gente, né, numa força, numa vibração, no alto astral que a gente precisa, né, para enfrentar todo esse retrocesso. A gente encerra aqui a entrevista, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então, Aline, alguma coisa a Aline quer falar, o olhinho dela ali tá falando. Diga lá, Aline. Ela tem um olho muito expressivo, né? Muito. Eu queria mais 1 hora aqui de entrevista, gente. Mas tudo bem. Eu só queria rápido, antes de ela cantar e encerrar. Quando eu assisti o vídeo ali, quando ela saiu da prisão e bastante emocionada, ela mandou um recado para a sociedade pedindo para a população estudar, né? Ela disse para todo mundo estudar, gravou também recentemente um novo vídeo com esse recado, falando que só a educação é capaz de transformar todo esse cenário que a gente está vivendo aqui no país, né, atualmente. E a gente vive um momento muito complicado da educação do nosso país, né? Hoje, dia do professor, aqueles que lutam ali, aqueles que vão para a sala de aula enfrentar os desafios, mas também levar ali a formação, né, para os seus alunos. E a gente vê o Brasil indo na contramão, né? Na contramão com conservadorismo, com avanço dentro das salas de aulas, cada vez mais limitando a atuação do professor, cada vez mais um cenário avançando de uma forma que não seria o ideal, a educação ali, que eu tenho certeza que a Preta se referiu naquele momento. PEC que congela os gastos da educação, que bolsas sendo cortadas desde do ensino universitário, passando por todos os níveis da educação. E como é que você vê isso atrelado a tudo que você passou, Preta? A gente está indo na contramão daquele pedido que você falou, estudem porque a educação é capaz de transformar. Dentro do presídio você vê a diferença de uma pessoa que tem estudo e quem não tem. Existe um apartheid dentro dos presídios. Então, quem tem estudo, de um certo modo, tem privilégios. E se todo mundo partir para o viés dos estudos, o sistema não vai aguentar. Mas quando eu falo em estudo, é estudar como um todo, assim, estudar outras pessoas antes de julgar, né? Se formar, ser uma pessoa que aqui no Brasil interessa muito o diploma. Então, seja essa pessoa que tem o diploma, porque o sistema quer as pessoas burras para manipularem, quer as pessoas analfabetas para manipular. Então, quando um preto tem estudo, eles não conseguem. Então, se torna um inimigo. Então, o que vai salvar esse país mesmo é o estudo. Eles estão investindo em presídios, em cadeias, em todo o Brasil e tirando verbas da educação. Por quê? Já estão prevendo o futuro para o país. Deixar de criar escolas para criar presídios é porque está prevendo o futuro da nação. Então, vamos ser obedientes, estudar. Eles não querem pessoas inteligentes, formadas. A gente faz, a gente cria. Então, o que vai salvar esse país mesmo é o estudo.
Maravilha. E aí a gente encerra agora, né? A gente está no João da Hora aqui por causa do horário, mas com a promessa de que vocês voltam. Claro, voltaremos. Pode ser? Voltaremos. Não é? A gente faz uma outra rodada aqui no jornal e... Eu vou cantar uma lá. música que eu fiz lá no presídio para todas as mulheres que lá se encontravam, né? Porque eu cheguei, não tinha nada, elas sem ter nada me deram muito amor. Tiraram uma força, elas tiram força de lugar que ninguém sabe. Chama-se Não Perca Sua Fé. Em meio ao fluxo e refluxo da maré do meu destino, eu lutei bravamente no silêncio profundo. O medo que tentou me afogar no mar da solidão puxou a minha mão pra outra direção. Gritei bem alto porque me calar nunca foi opção. Nas horas obscuras, a tristeza não perdura. Insista, resista, não fuja, não desista. Tire forças do além, olhe para o horizonte. Evolua sua mente, o caminho é pra frente. Nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar. Coloque-se de pé, não perca a sua fé. Uhul! E a gente termina assim o Jornal Brasil Atual de hoje, com a participação da família Ferreira. Tá aí a Carmen Silva, a Sidney Ferreira, a Liliane Ferreira e a Janice Ferreira, a Preta. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. E termina agora a edição especial de Natal. A gente agradece aqui aos nossos companheiros Michel Lopes, Eduardo Quirino, Ana Rosa Carrara e a Naama Nunes, que a partir de amanhã já entra em férias, né, Naama? Chegou o meu momento, Marilu. Tá feliz da vida pra curtir as férias, né? Merecidas, viu, Naama? Muito obrigada por ter dividido a bancada aqui comigo nesses dias. Eu que agradeço. Vamos ter outras oportunidades e a gente agradeço demais, viu? E boas férias. Obrigada, Michel, Ana Rosa, Eduardo Quirino, todo mundo. Muito obrigada mesmo. É isso aí. Um abraço também pro João da Hora aí, que também tá aí, também lá, né, dos bastidores, né, João? Um grande abraço para todo mundo, um ótimo Natal e amanhã a gente tá de volta às 7 horas. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.